371. A competição começa. A competição seria realizada em Walker Plains, na região central. Este lugar era perto da cidade central, então algumas guildas de grande escala tinham filiais próximas que poderiam enviar recursos e pessoal se algo inesperado surgisse. As habilidades milagrosas de magia garantiram que levasse apenas alguns meses para transformar o coração de Walker Plains em um vasto campo. Antes do início da competição, alguns magos chegaram mais cedo para se estabelecer e fazer negócios. Assim, algumas feiras surgiram na periferia. Muitas feiras se fundiram, formando uma rudimentar cidade magus. Se essa competição pudesse ser realizada sem problemas, dado o plano do Conselho de Guerra de torná-la regular, o local poderia realmente se tornar uma nova cidade de magus, superando até mesmo as cidades das outras 4 regiões. Ondas de magos surgiram de todos os lugares e encheram a área. Vendo uma cena tão movimentada, Bailin respirou fundo e tirou a capa, e então apressou-se enquanto corria por uma rua. Ele caminhou rapidamente e, depois de 7 ou 8 voltas, chegou em frente a uma residência e bateu. Cachá. A porta se moveu ligeiramente para formar uma fenda estreita, e um par de olhos vigilantes apareceu. Depois de perceber que era Bailin, os olhos desapareceram na escuridão e então abriram a porta. Bailin virou de lado e se espremeu, não deixando a porta abrir totalmente. Era uma pequena sala lá dentro. A lamparina a óleo produzia uma luz amarela fraca e trêmula, enquanto Aaron, Vinas e Memphis esperavam em silêncio. Memphis estava no pior estado. Não apenas havia muitas bandagens pretas ao redor dele, de modo que ele era semelhante a uma múmia, como também suas orelhas foram perfuradas com um grande prego, revelando um grande buraco. Ei, quando posso me livrar dessa aparência estranha? Memphis levantou as mãos com bandagens em volta delas, parecendo uma múmia enquanto protestava. Como ex-membro da nobreza, ele não suportava ser discreto. Bailin franziu as sobrancelhas enquanto explicava. Espere mais um pouco. Este lugar está sendo monitorado usando formações de feitiço de detecção de aura de linhagem. Mesmo que você esteja do lado dos humanos atualmente, não podemos deixar que o fato de você ser um elfo negro seja revelado. Vinas lançou um olhar para Memphis. Não se preocupe com ele. Ele acabou de ser contido e quer sair para respirar um pouco de ar fresco. Meu senhor, como está a situação lá fora? Aaron gesticulou para mostrar que estava ouvindo. Há muitos magos reunidos aqui. Não consegui encontrar Longbottom e os outros, então é muito provável que ele tenha modificado sua aparência ou esteja se escondendo. Bailin sorriu ironicamente. Parece que só podemos pegá-los durante a competição. Concorrência, você quer dizer que está planejando entrar na competição dos magos geniais? Aaron entendeu rapidamente. Sim, está certo. Tenho apenas 30 anos e os Billbusters são considerados um ramo dos antigos magos. Nesse caso, eu atendo às qualificações para entrar. Bailin riu. Só na competição terei a chance de conhecer Longbottom e convencê-lo a voltar atrás. Bailin murmurou. Vinas e Aaron, que sabiam que a falha de idealismo desse filho do destino estava se tornando conhecida novamente, só podiam suspirar. Honestamente falando, esse filho do destino era basicamente perfeito, mas sua falha estava em sua bondade. Em além da imaginação, bondade era a única coisa que não se podia ter. Mais cedo ou mais tarde, Bailin pagaria o preço por isso. Aaron e Vinas trocaram um olhar, como se tivessem tomado alguma decisão. Bailin estava totalmente alheio a isso, ainda suspirando por Longbottom. Em suas memórias, Longbottom sempre foi um bom filho. O que tinha acontecido? No ponto de registro, um magus mortalmente pálido em vestes verdes saiu. Lelin, Bailin, estou aqui. A aparência de Longbottom sofreu uma grande mudança. Sua força espiritual havia sido suprimida até ser a de um magus semi-convertido. Nas planícies de Walker, esse nível de força era considerado medíocre na melhor das hipóteses e nada atraente. Não se sabia quais métodos ele havia usado para superar os feitiços de detecção no ponto de registro. Os jovens olharam para o centro da área de competição. Ódio, euforia e uma luta emocional brilharam em sua expressão, antes de desaparecerem. Ele rapidamente pegou o casaco e usou o capuz para esconder o rosto, desaparecendo na multidão. Lelin podia sentir um pouco a chegada dessas pessoas, mas não podia se incomodar com elas no momento. Ele estava em seu laboratório pessoal, um tubo de ensaio vazio ao lado dele.
Fios de líquido preto ainda se contorciam na boca do tubo, produzindo leves sons sibilantes. A poção Sopro da Serpente Gigante foi o fruto de seu trabalho, formado a partir de 10 anos de estudo, e com a ajuda dos corações de Atenfiendes de Fendix, ele finalmente conseguiu. Lei ficou verde depois de ingeri-lo, sua aura escura e instável. Essa situação continuou por uma noite inteira antes de ele se recuperar. Lei olhou para sua condição. Lei Falier. Posto 2 Bruxo. Linhagem, Serpente Kemoin Gigante. Força, 22,5. Agilidade, 16,3. Vitalidade, 31,1. Força espiritual, 145,5. Poder mágico, 145. O poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Uma poção padrão de Sopro da Serpente Gigante pode aumentar minha força espiritual em 10 pontos, e os outros atributos também aumentam. Nada mal. Com base nessa taxa, depois de tomar 5 poções padrão de Bafo de Serpente Gigante, atenderei aos requisitos de força espiritual. Lei olhou para os números, seus olhos brilhando. A poção Respiração da Serpente Gigante foi o ponto culminante de seu trabalho árduo nesses 10 anos. Com os antigos magos de nível 2 de Twilight's Zone como base, ele foi capaz de criar uma poção de força espiritual adequada para o Alox. Com a ajuda desta poção, ele estava confiante de que os 200 anos estimados dados pelo AI-Chip poderiam ser encurtados. Os requisitos para se tornar um magus de nível 3 é aumentar a força espiritual até a marca de 200 e depois solidificá-la completamente. Esses eram os 2 requisitos para a magia avançar, e nenhum deles poderia ser negligenciado. Os feiticeiros também tinham requisitos específicos relativos à sua linhagem. Lei riu, levantando a mão. Um fio de força espiritual prateada, brilhante disparou entre suas sobrancelhas. Como uma pequena cobra travessa, ela se contorceu vivamente entre os seus dedos. Embora fosse tão fino quanto um fio de cabelo, esse fio continha uma energia imensa. A força espiritual solidificada de um magus de nível 2 era algo que magos de nível inferior não conseguiam compreender. Todas as forças espirituais que não atingiram esse nível seriam esmagadas, em um confronto direto. Consequentemente, magia de nível 2 geralmente eram capazes de esmagar oponentes de classificação inferior. Esta também foi uma das razões pelas quais os magos de nível 2 poderiam liderar. Entre os magos de nível 2, para avaliar a extensão da solidificação da força espiritual, é preciso observar a profundidade da cor prateada. Lei murmurou. Depois de reunir inúmeras técnicas de meditação de alto nível e com as simulações do AI-Chip, ele foi extremamente claro sobre o que deveria fazer para avançar. No estágio inicial de solidificação, a força espiritual é uma prata clara. No estágio intermediário, ele ficará mais concentrado e ficará branco prateado. No estágio de pico da força espiritual solidificada, será uma prata brilhante. Após referência a inúmeras outras técnicas de meditação, Lei ampliou suas perspectivas e progrediu em ritmo acelerado por conta própria. Ele sorriu levemente enquanto olhava para a força espiritual de luz prateada em suas mãos e produziu um pensamento. Esta força espiritual prateada brilhante dançou no ar, atraindo partículas de energia de vários elementos e formou modelos de feitiços de várias formas. E então, desapareceu entre as sobrancelhas de Lei. Concluí todo o meu dever de casa sobre a solidificação da força espiritual e minha manipulação dela atingiu o pico. Lei avaliou sua própria força. Ao longo de 10 anos se estabelecendo e trabalhando para o nível 3, ele acumulou muito. Ele havia tocado até o limite do nível 3, e até mesmo Logan, o protetor do leste, não estava mais em sua mira. Com minha força atual, provavelmente sou o mais à frente entre os magos de nível 2. Com o bônus da minha linhagem, sou basicamente incomparável no nível 2. Com a ajuda do AI-Chip, Lei estava muito confiante em sua força. Mas ainda há um longo caminho a percorrer antes que eu possa lidar com magia de nível 3. Neste ponto, os únicos capazes de causar medo em Lei eram apenas Anya, a Imperatriz, Elfa Negra, a Guardiã do Reino e os poucos magos de nível 3 restantes. Não importa o que seja, esta competição está ligada ao meu próprio progresso, bem como às minhas escolhas e conjecturas sobre o destino. Deve prosseguir sem problemas, mesmo que um magus de nível 3 tente pará-lo. Lei se decidiu, os olhos brilhando. Ponto. Estrondo. 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 Fogos de artifício, multicoloridos explodiram no ar,
várias luzes mágicas e borlas formando lindas imagens no céu. A competição Genial Magia realizada na região central havia começado magnificamente. A área de competição era semelhante ao antigo Coliseu Romano. Com o apoio da magia, esta construção era muito maior do que a antiga romana. Era grande o suficiente para conter dezenas de milhares de magos. No coração do Coliseu, dezenas de arenas individuais foram criadas. Os jovens magos que estavam participando começariam primeiro com as rodadas de eliminação. Que aborrecido! Lei Lin e os outros 8 magos de nível 2 sentaram-se na plataforma que tinha os melhores assentos, fazendo seu trabalho como juízes. Embora Lei Lin estivesse sentado aqui, ele havia ficado irritado com o discurso do anfitrião. A única razão pela qual ele ainda estava sentado aqui era porque ele estava se forçando a fazê-lo. Quanto aos outros poucos juízes de nível 2, eles pareciam tão entediados. As batalhas no início geralmente não eram muito intensas. Os magos eram de nível inferior, e a maioria eram acólitos de nível 3. Com uma competição deste nível, era mais do que suficiente para o pico de classificação magia cuidar deles. Consequentemente, Lei Lin e os outros estavam entediados até a morte. 372. Escorpião de Fogo. Felizmente para Lei Lin e os outros juízes, eles eram magos de nível 2 e tinham um status muito alto. Mesmo que estivessem descontentes, o público não ousava mostrar isso em seus rostos e, em vez disso, voltou sua atenção para a competição que estava acontecendo. Os olhos de Lei Lin brilharam, neste momento. Seguindo seu olhar, apareceu uma pessoa em quem ele estava interessado em um palco elevado no canto sudeste. Arena 34, quinta rodada da seleção. Aqui estão os participantes números 273 e 35. O locutor era um magus de nível 1 de pico vestido com traje formal de magus, seu cabelo perfeitamente penteado. Quase no momento em que suas palavras terminaram, uma linha de fogo brilhou. Uma bela mulher com um grande corpo chegou ao centro do palco. Essa magus feminina tinha curvas voluptuosas e sensuais e usava intencionalmente roupas apertadas, o peito explodindo nas costuras de suas roupas. No entanto, ela parecia um pouco jovem, como se ainda não tivesse idade. Essa aparência angelical e corpo diabólico excitante imediatamente atraiu o interesse do público. Ah, eu me lembro, agora. Ela é o escorpião de fogo da região oeste. Ela realmente veio aqui. Um magus deixou escapar e, através de muitas camadas, a voz entrou nos ouvidos de Lei Lin. Escorpião de fogo. Lei Lin ficou um pouco pasmo com esse apelido. Magus. Lei Lin já foi para a região oeste antes. Também na plataforma, um magus de nível 2 riu ao ouvir a voz de Lei Lin. Ele tinha um pano branco enrolado na cabeça e suas pupilas eram azuis. Este era o estilo típico da região oeste em Twilight Zone. Este magus era o líder de uma guilda de grande escala na região oeste. Embora a região central fosse a essência principal de Além da Imaginação com muitos magia de alto escalão, eles não podiam ocupar todos os lugares para julgar. Era necessário entregar uma parte dos assentos aos magos das outras 4 regiões. Filha Escorpião é bastante famosa ao nosso lado, e dizem que ela é bastante implacável. Ela até matou alguns de seus maridos, o que lhe rendeu o apelido de Escorpião de Fogo. Sem esperar pela resposta de Lei Lin, o magus de nível 2 continuou. Na verdade, se não fosse por ela se especializar em magia de fogo, nós definitivamente a chamaríamos de Viúva Negra. Não, eu só ouço falar dela, ocasionalmente. Lei Lin balançou a cabeça. O que ele estava focando não era Filha Escorpião, mas seu oponente. Com os olhares impacientes dos jurados na tribuna, o adversário que estava atrasado abriu caminho para si e entrou na arena. Este era um jovem em vestes verdes de magus, um olhar sinistro em seus olhos. Esse jovem. Antes que Lei Lin pudesse falar, o magus de nível 2 já estava, surpreso. O que é isso? Você conhece ele? Lei Lin perguntou com um sorriso. Sim. O magus em vestes verdes é outro personagem formidável conhecido na região oeste, Caro de Vestes Verdes. Quão inesperado eles se enfrentaram na primeira rodada. O magus de nível 2 também da região oeste suspirou levemente, como se achasse uma pena que esses dois gênios fossem combinados tão cedo. Caro de túnica verde. Lei Lin estava rindo por dentro. Magos de nível 2 eram muito sensíveis a auras. Quem quer que eles se encontrassem, se deixassem uma impressão profunda ou uma aura memorável, na próxima vez que se encontrassem, seria difícil para as outras partes se esconderem. Por esta razão,
O Magus estava confiante em seu julgamento. No entanto, através de sua toupeira, Ernis, Leilin espionou seu oponente. Sim. Este Carlo de túnica verde era, na realidade, Longbottom disfarçado. Através do espírito persistente no caderno nas mãos de Ernis, Leilin assistiu em alta definição o verdadeiro Carlo de manto verde sendo morto por eles. Ele observou enquanto eles esfolhavam o homem e, usando meios musicais especiais, o usavam para transformar a aparência de Longbottom. O que foi ainda mais maravilhoso, foi que Ernis não tinha ideia de que estava vazando informações involuntariamente enquanto estava empenhado em trabalhar para os Elfos Negros. Portanto, para quaisquer feitiços que pudessem sentir e testar os pensamentos de alguém, não havia reação alguma, o que lhe permitia sobreviver. Neste momento, o Aiship Soul, o modelo de feitiço de cobertura de pele foi completamente analisado. Entrando no banco de dados do modelo de feitiço de nível 1, esse feitiço de cobertura de pele foi o que Longbottom usou para enganar a todos. Embora estivesse apenas no nível 1, misteriosamente foi capaz de enganar até mesmo os magos do nível 2. Além disso, esse feitiço não se originou de Twiligtzone, mas sim de uma herança oculta dos Elfos Negros. Nenhum magia esperaria isso. Foi uma pena que Leilin soubesse disso de antemão, o que fez com que seu trabalho árduo fosse em vão. Mesmo este modelo de feitiço foi interceptado e levado por Leilin em segredo e, com a Aiship, concluído. Se Longbottom soubesse disso, ele poderia realmente vomitar sangue. Leilin tinha um interesse doente nisso, mas segurou. Às vezes, os frutos da vitória teriam um sabor melhor quando esperados. Quem você acha que tem mais chances de ganhar? Todos esses pensamentos passaram pela mente de Leilin, mas ele continuou a conversa com o Magus de nível 2. HM. O Magus de nível 2 murmurou para si mesmo e decidiu, embora os feitiços corrosivos de Carlos sejam renomados e ele possui um artefato mágico de nível médio, Fira Escorpião é uma década mais velho e, portanto, acumulou uma década a mais de experiência. Além disso, as partículas de energia do fogo são capazes de restringir as partículas de energia do tipo corrosivo, o que é notável. Eu penso diferente. Talvez aquele garoto chamado Carl possa realmente criar milagres. Leilin riu levemente. Oh! Você pode me dizer o motivo? O velho Magus parecia interessado. Sobre isso, por favor, deixe-me manter isso em segredo. Leilin rejeitou com um leve sorriso. Você. O velho Magus riu também, mas deu mais atenção à Arena 34. Enquanto isso, Longbottom, que havia se transformado em Carlo de túnica verde, estava se sentindo apavorado. Droga, o olhar de um Magus de nível 2 varreu este local algumas vezes. O que despertou o interesse deles. Ele rapidamente considerou, eu já ganhei muitas informações sobre os hábitos de Carlo, e até secretamente, entendi seus feitiços característicos. O feitiço cobertura de pele não deveria ter problemas, então o que deu errado? Não, é possível que não haja nada de errado. É que minha batalha com o escorpião de fogo atraiu a atenção deles. Afinal, este ainda é o começo. É muito raro que dois magia oficiais se encontrem no início. Longbottom quebrou a cabeça, considerando-o de todos os ângulos. Se Longbottom soubesse que tudo havia acontecido apenas por causa do senso de humor doente de Leilin, ele poderia ficar tão bravo que desmaiaria. Essa atitude descuidada dele obviamente enfureceu o escorpião de fogo adversário. Carlo, você ousa me subestimar. Eu vou fazer você pagar o preço. O escorpião de fogo estava tão furioso que seu rosto estava vermelho, seu peito tremendo e balançando seus seios, o que fez com que os magos ao redor sibilassem de excitação. Escorpião de fogo. Fira Escorpião gritou baixinho e rapidamente começou a cantar em frases e sílabas quebradas. Traços de partículas de energia vermelha brilhante convergiram, formando um grande número de pequenos escorpiões rastejando do chão e cercando Longbottom. Chuva de corrosão. Longbottom cantou em voz baixa. Gotas de chuva verde caíam do ar e, toda vez que as gotas entravam em contato com o solo, um leve som crepitante de corrosão podia ser ouvido, mesmo quando gases brancos estavam sendo formados. Depois que o gás branco desapareceu, um buraco profundo foi visto no chão. Aqueles escorpiões de fogo eram ainda mais lamentáveis. Gotas de chuva agrupadas foram inclinadas em direção a eles e, em pouco tempo, todas se transformaram em uma poça de líquido semelhante a pus. Apareceu a chuva de corrosão de Carlo de manto verde.
É um ataque unidirecional sem ângulos mortos, com poder ofensivo de até 40 graus. Um magus da região oeste que tinha a cabeça enfaixada gritou animadamente. Quer fossem as gotas de chuva corrosivas ou os escorpiões vermelhos de fogo, no momento em que atingissem os limites do estágio elevado, eles imediatamente desmoronariam devido à camada com ondulações defensivas translúcidas, transformando-se em partículas de energia pura e sendo absorvidas na formação do feitiço. Esta foi uma formação de feitiço de defesa e absorção que foi configurada em cada estágio para limitar o alcance do dano dentro do estágio. Chamas do Renascimento. Neste momento, a expressão de Fire Escorpion mostrou sua confiança em prevalecer. Com seus cantos, uma bola de fogo azul apareceu de repente e explodiu na frente dela. As pequenas chamas azuis se dispersaram como a luz das estrelas e caíram no líquido no chão. Estrondo. Estrondo. Rumble. Como pétalas de flores, chamas azuis floresceram no chão, e escorpiões de fogo rastejaram mais uma vez, cuspindo fios de fogo. Chuva de corrosão. Longbottom gritou mais uma vez, gotas de chuva corrosivas caindo. É inútil. Fire Escorpião disparou uma faísca e reviveu os escorpiões vermelhos que haviam caído. Eu tenho mais força espiritual do que você, e o feitiço Chamas do Renascimento absorve 50% da energia que gastei usando feitiços. Com um consumo tão feroz em nossa competição, você definitivamente não é páreo para mim. Fire Escorpião atacou e não esqueceu de ferir o moral de sua oponente com suas palavras. Caramba! Com o aumento de escorpiões vermelhos, o escopo de atividade de Longbottom foi reduzido a um canto do palco e ele parecia prestes a cair. Se eu não tivesse que me preocupar com aqueles magos de nível 2, eu usaria minha verdadeira força. Com apenas uma mão, posso drenar você até se tornar um cadáver seco. Longbottom pensou impiedosamente. Eu só posso usar isso. Ele socou a mão profundamente no chão, e traços de um líquido preto apareceram de dentro de seu braço e entraram na superfície do solo. Jorrando Dark Springs. Um fluido corrosivo preto apareceu pela primeira vez sob o punho de Longbottom, espalhando-se em todas as direções como uma ondulação. Os escorpiões vermelhos foram afogados pelo fluido preto. Embora Fire Escorpião estivesse gastando todo o seu esforço em empregar o renascimento das chamas, os escorpiões de fogo que foram ressuscitados ainda foram engolidos pela fonte negra. Depois de ver isso, Fire Escorpião ficou mortalmente pálido. Finalmente, no momento em que o fluido preto estava prestes a cobrir seu corpo, ela ergueu o braço direito. Admito a derrota. HMPH, vendo isso, Longbottom teve que desistir de todos os pensamentos de prosseguir com o assunto, apesar de sua falta de vontade de fazê-lo. 373. Finais no plano secreto. Na verdade, ele usou toda a sua força espiritual e formou um ataque corrosivo capaz de cobrir toda a área do palco. O velho Magus ao lado de Leyline ficou surpreso ao tocar sua barba. Parece que Carl melhorou bastante. É uma pena que com este método se consuma muita força espiritual. Ele está destinado a não ter sucesso na próxima batalha de seleção. Isso pode não ser assim. Leyline riu e apontou em uma direção. Olhe. Oh! Este Magus de nível 2 olhou naquela direção e riu. Ele realmente usou uma poção de restauração de força espiritual preciosa. Tal coisa poderia salvar sua vida em um momento crucial. Em um canto, as mãos de Longbottom tremiam e ele quase jogou fora seus frascos de poção. Novamente. Novamente. Sua expressão escureceu. Leyline riu em seu coração. Seu próprio olhar estava agora em um estágio em que Longbottom não conseguia descobri-lo, então ele constantemente dirigia a atenção dos magos de nível 2 ao lado dele para o companheiro, causando-lhe muito estresse. Depois de provocá-lo o suficiente, Leyline não quis dar um tiro no próprio pé e desviou a atenção dos magos de nível 2. A propósito, você tem interesse em visitar meu laboratório após o término da competição? O peixe especial da natureza Aliança é um tanto eficaz para magos de nível 2. Em outra ponta, Longbottom suspirou. Então, novamente, a força original de Carl de túnica verde perde para a do escorpião de fogo. Embora eu tentasse esconder isso, eu ainda atraí atenção. Vou precisar ser mais cuidadoso no futuro. Minhas desculpas, por favor, deixe-me passar. Neste momento, um magus se espremeu, parecendo apressado. O que você está fazendo? Longbottom empurrou a outra pessoa para longe. Os dois foram pegos de repente em um torpor. Embora eles tivessem se disfarçado, Longbottom ainda foi capaz de reconhecer Bailin à primeira vista,
enquanto Bailin também reconheceu seu antigo amigo. Os dois se entreolharam, mas por causa de algumas razões indescritíveis de ambos os lados, eles silenciosamente engoliram suas palavras. Eles não tentaram expor as identidades uns dos outros. Número 188 sublinhado. Número sublinhando 188. Em outra ponta do palco, o juiz começava a ficar impaciente. O corpo de Bailin tremeu e ele se apressou. Eu vou te parar. Ele disse suavemente ao passar por Longbottom. Vou esperar para ver. Foi a resposta imediata. Com o decorrer de uma partida após a outra, alguns gênios fizeram seu nome, resultando na adulação do público. Lelin também escolheu algumas pessoas. Lilina da região oeste, Ailon dos pântanos de Voodoo e, em seguida, Bailin, bem como Longbottom e seus amigos subordinados, ocuparão os primeiros lugares nesta competição genial de magia. Com seu conhecimento como Warlock de nível 2, ele encontrou facilmente os chamados gênios. Normalmente, esses gênios seriam considerados os personagens principais da época e foram figuras importantes da história. No entanto, tal influência não era nada comparada a Lelin. O campeão deve ser Bailin ou Longbottom, Lelin concluiu. Eles realmente são o ponto de convergência das forças do destino de além da imaginação. A força deles aumentou muito, e acredito que esses dois até tocaram o limite do reino de nível 2. Lelin suspirou de admiração. Com essa taxa de melhoria, até Aron e os outros gênios falsos que ele criou com seus avós, sem falar em Lilina e Ailon, foram deixados para trás. As preliminares foram muito rápidas. Ao anoitecer, cerca de metade dos numerosos competidores que se inscreveram foram eliminados. Numerosos magis se familiarizaram com algumas das grandes batalhas aqui, e algumas até foram transformadas em vídeos e fornecidas a guildas de grande escala para escolher. Bailin e Longbottom, assim como os outros competidores que Lelin tinha em alta conta, não falharam em suas missões. Eles passaram pelas preliminares e até ganharam uma reputação. Entre os magos na área de competição, eles se tornaram um tanto famosos. Ailon, Lilina, Carlos e semelhantes finalmente chegaram aos ouvidos dos magos de nível 2. As forças do destino convergiram ainda mais. Enquanto descansava naquele dia, Lelin foi para um quarto luxuoso que foi especialmente preparado para ele e olhou pela janela para o céu. Neste curto período de descanso, muitos eventos estavam se desenrolando. Na sala de um competidor, alguns magos vestidos de preto ameaçavam Ailon dos pântanos Voodoo. Se você ver nosso jovem mestre amanhã, deve desistir. Se não, desapareça. Ailon ergueu as sobrancelhas. O que você disse? Os poucos magos ficaram instantaneamente enfurecidos. Eu disse para você, dar fora. Você não ouviu direito. Ailon se levantou, seus olhos agora completamente vermelhos. Raios pretos e vermelhos de magia explodiram de seu corpo. Existem magos de guildas de grande porte monitorando esta área. Você se atreve. Esses magos evidentemente não esperavam que ele fosse tão teimoso e irritável. No momento em que houve uma diferença de opinião, ele atacou sem hesitar, estrondo. Vários raios de magia explodiram nas salas, as ondulações perdidas surgindo e sacudindo as paredes ao redor até que se transformassem em pó. O que está acontecendo? Um grupo de magos vestindo uniforme de patrulha correu. Eles representavam a dignidade dos organizadores e eram apoiados por muitos magos de nível 2. Como eles tinham patrocinadores tão poderosos, eles naturalmente confiavam. Os poucos magos vestidos de preto trocaram olhares e todos viram o desamparo em seus olhos, por favor. Enquanto isso, eles tinham um ódio profundo por essa pessoa que estava arruinando seus planos e não conseguiam entender a situação. O jovem pareceu sentir algo e olhou para longe, revelando pela primeira vez uma pitada de tristeza por dentro. Conquistar o campeonato é o último desejo do mestre. Qualquer um que me impedir de alcançá-lo morrerá. Sob a fraca luz amarela, Lilina olhou para uma pérola azul em suas mãos, parecendo indecisa. A pérola azul clara era lisa, redonda e bonita, com pequenas manchas de ouro que formavam a imagem de uma palmeira no centro da pérola. Este foi o último tesouro de sua família. No entanto, também continha efeitos colaterais horríveis, e era por isso que Lilina estava hesitante. Ela então pensou no sacrifício de sua família em sua condição atual. Embora sua família fosse uma família magus, os recursos não eram tão facilmente obtidos no mundo magus. Com todas as esperanças de reavivamento deixadas para ela,
Seus ombros estavam sobrecarregados por muita pressão. Devo me tornar o campeão e liderar minha família no caminho do avivamento. Sua expressão se tornando resoluta sob as luzes, ela pressionou a pérola azul na testa. Sei. A pérola fundiu-se em sua testa. Uma mancha de azul profundo começou a piscar no corpo de Lilina. Ponto. Minha dama. Longbottom removeu seu disfarce e olhou para a figura humana dentro da névoa negra, ajoelhando-se respeitosamente. Pequeno Longbottom, embora você esteja começando a traçar sua própria rota e quase tenha alcançado o nível 2, o acúmulo que acontece com o tempo não pode ser superado tão facilmente. Uma encantadora voz feminina soou de dentro da névoa negra. Agora vou condensar toda a essência da força vital da minha raça em você, a fim de ajudar sua técnica de meditação de absorção da vida a realmente avançar para o segundo nível. Muito obrigado, minha senhora. Longbottom parecia em êxtase. Em sua mente, ele instantaneamente se lembrou da figura sentada na plataforma. Finalmente alcancei você. Eu realmente quero ver a expressão que você terá em seu rosto. Leilin. Ponto. O que você pensa sobre? Aaron observou Bailin, que estava parado de lado. Não e nada. Eu vi Longbottom, e ele mudou tanto. Bailin suspirou, parecendo preocupado. Ouça-me, Bailin. Longbottom agora está completamente do lado dos elfos negros e causará o caos na raça humana. Sua missão é detê-lo. Você não pode esquecer isso. A expressão no rosto de Aaron ficou séria. Sim, eu vou impedi-lo. Bailin repetiu, fortalecendo seu tom de voz. Dias depois. Com o feitiço Luz Eterna e a força das Pedras do Sol, a área foi iluminada. Um magus vestindo o traje de um anfitrião primeiro se curvou em direção à plataforma e então anunciou a programação da competição. Todos vocês são os melhores que passaram rodada após rodada de seleção. Um vencedor aparecerá entre vocês hoje, e os 30 primeiros terão a oportunidade de escolher uma guilda para entrar. Isso inclui quaisquer guildas de grande escala. No momento em que essas palavras saíram da boca do anfitrião, a área se encheu de alvoroço. Os olhos dos 100 ou mais competidores restantes revelaram emoções diferentes. Havia paixão, contemplação e emoção. Tosse. O anfitrião tossiu levemente e a área ficou em silêncio. A competição será realizada aqui. Ele apontou para o palco bem no centro. Uma formação de feitiço gigante havia sido montada no topo do palco, enquanto runas vermelhas estavam espalhadas. Eles emanavam uma luz estranha que fazia alguém estremecer de medo. As finais da competição serão realizadas em um plano secreto. Você será enviado para um local aleatório no plano secreto e só há uma maneira de vencer. Derrote seus oponentes e obtenha os pontos do amuleto deles. O anfitrião ergueu um amuleto branco e leitoso que tinha apenas o tamanho de um dedo com um número simples escrito nele. No plano secreto, não há regras. Os secos de uso de itens externos são permitidos. Gostaria de lembrar a todos vocês que, embora instalemos um padrão de feitiço que os teletransportará no momento em que estiverem à beira da morte, sempre haverá acidentes. Portanto, existe a possibilidade real de morte no plano secreto e quero que você considere isso com cuidado. O anfitrião falou com indiferença e um cheiro de sangue invadiu as narinas. Bailin ficou surpreso. Com essa falta de regras, era fácil escorregar. Mesmo com ajuda, seria difícil manter a vida. Afinal, o mistério da magia não poderia ser imaginado por uma pessoa comum. Talvez houvesse métodos que pudessem quebrar com força os métodos de salvamento que os organizadores haviam criado e causar um grande número de mortes. 374. Choque. Embora o anfitrião tenha falado sobre os perigos potenciais na final, ninguém recuou. O mundo dos mágicos não era um paraíso. Aqueles que conseguiram sobreviver a essa corrida de ratos viram sangue repetidas vezes e estavam bem preparados para tal situação. As recompensas generosas que as guildas de grande escala ofereciam e a chance de se tornar o herdeiro de um magus de nível 2 os convenceram a apostar suas vidas nesta competição. Bom, já que ninguém está desistindo, que comece a final. O anfitrião acenou com as mãos. Pene. 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 3 fogos de artifício gigantes voaram pelo céu como cometas coloridos, e a música atingiu o auge. Buzz. Energia roxa condensada na formação do feitiço, aumentando constantemente sua força até que um buraco foi aberto no espaço. Os finalistas avançaram um após o outro, recebendo seus amuletos e formações de feitiços antes de desaparecerem com um flash de luz.
Depois que o último deles entrou no plano secreto, uma gigante cortina de luz se formou ao redor da área de competição. Suas figuras piscaram na cortina, cada competidor ocupando uma das dezenas de divisórias quadradas. Eles estavam monitorando cada centímetro do plano secreto, o que surpreendeu muitos dos magos presentes. Uma técnica de monitoramento tão inteligente e tão cara também. Lei Lin murmurou para si mesmo. Ele também poderia desenvolver uma técnica para monitorar todo o plano, mas custaria muito caro. Mesmo com a liderança da conferência conjunta e o patrocínio de várias guildas de grande porte, eles só poderiam manter essa técnica por um dia ou iriam à falência. Mas o resultado de ignorar esses custos e usar essa técnica foi bastante bom. Quase todos os competidores podiam ser vistos na tela. Ponto. Algo está errado. Bai Lin disse enquanto brandia sua lâmina cruzada. Uma onda de espada riscou o ar, cortando uma sanguessuga gigante em duas. No entanto, as duas metades não morreram instantaneamente. Em vez disso, contorcia-se na lama e espalhava água por todo o lado. Ser atacado por esta sanguessuga no momento em que foi teletransportado para este pântano deu a Bai Lin um mau presságio. Tenha cuidado, mestre. Eu senti uma poderosa habilidade de monitoramento aqui. Sua armadura se partiu para revelar um olho. A armadura Bilbo Sting estava se comunicando com ele. É o grande feitiço de observação de Okeu da afinidade da planta, que usa as raízes e videiras como canais de transmissão. Se você quer agir em segredo, meu senhor, você deve evitar todos os lugares que tenham plantas neles, disse-lhe em sua mente. Como um Bilboster, os ganhos de Bai Lin por herdar a armadura Bilbo Sting de um ancestral não se limitavam a um aumento significativo na força. Ter armadura com ele era como carregar um velho avô que o ajudaria com seu conhecimento e experiência. Não é à toa que me sinto desconfortável, estamos sendo observados. Bai Lin assentiu e deixou o pântano rapidamente. Quando chegou à beira do pântano, Bai Lin ouviu algo e apontou sua lâmina cruzada para os arbustos próximos. Quem está aí? Sair. Não. Não queremos fazer mal a você. Dois magos saíram com aparência semelhante. Lord Bai Lin, acabamos de ser teletransportados para cá. Estamos apenas tentando ajudar qualquer magia que tenha caído em pântanos. Além disso, Lord Bai Lin, admiramos sua força do fundo de nossos corações. Como poderíamos nos atrever a prejudicá-lo? Sim. Sim. Os magos gêmeos falaram um após o outro sem pausa, não deixando chance para Bai Lin dizer qualquer coisa. De fato, o poder de Bai Lin com sua lâmina cruzada e armadura carnuda deixou profundas impressões nos magos competidores. O respeito dos próprios magos que ele uma vez temeu deixou Bai Lin se sentindo bastante presunçoso. Lord Lei Lin deve se sentir satisfeito depois de assistir a esta cena. Na verdade, Lord Lei Lin estava na plataforma de julgamento durante todo esse tempo. Talvez eu devesse encontrar uma oportunidade de falar com ele. Bai Lin venerava seu mestre do fundo de seu coração. Nem por um momento ele suspeitaria que Lei Lin fosse o traidor entre o círculo superior dos magos. Se ele não tivesse sido parado por Vinas, Aaron e Memphis, ele teria ido para a mansão de Lei Lin no momento em que chegou. Bai Lin acariciou a cabeça envergonhado, com um sorriso no rosto. Vendo isso, os irmãos gêmeos se entreolharam, um olhar estranho passando por seus olhos. Sr. Bai Lin. Um deles disse ao se aproximar dele, já que este lugar é tão perigoso, que tal ficarmos juntos? Pang. Assim que ele terminou suas palavras, vários arbustos verdes surgiram da terra, amarrando os pés de Bai Lin. Agora! Ele gritou. Explosão de energia profunda. O irmão mais novo atrás dele esmagou uma runa de cristal. Juntamente com um canto, um poderoso ataque foi lançado. Uma bola de líquido roxo, cheia de bolhas brancas corrosivas, correu diretamente para a cabeça de Bai Lin. Os gêmeos reuniram informações sobre o incrível poder dessa armadura, então eles miraram na cabeça desprotegida de Bai Lin. A coordenação dos irmãos gêmeos foi perfeita, e seu golpe final atingiu um poder ofensivo de cerca de 60 a 70 graus. Tal ataque poderia até corroer montanhas. Estúpido. Mesmo se você for mais poderoso do que nós, isso é uma competição. Por que não arriscaríamos? O irmão mais velho riu, olhando para Bai Lin com um pouco de entusiasmo. Ele não gostou quando Bai Lin roubou os holofotes, e essa chance de vingança o deixou feliz. Mestre. Um segundo antes da chegada da bola líquida corrosiva,
Olhos surgiram de todas as partes da armadura de Bailin. Esses olhos eram menores, mas piscavam com sabedoria. Agora, eles estavam mostrando sinais de raiva. Pang! Uma membrana de carne se formou como um capacete ao redor da cabeça de Bailin, protegendo-a. Quando a profunda explosão de poder atingiu a membrana, o corpo de Bailin foi lançado para trás. Mas, estranhamente, nenhuma gota de sangue voou. Enquanto Bailin ainda estava no ar, sua armadura mudou significativamente. Membranas chamativas endureceram para formar uma armadura real, e as dezenas de olhos se fundiram em 13 grandes olhos espalhados ao longo dela. Essa aparência aterrorizante era a forma mais poderosa da armadura Bilbosting. BZZZ. A energia corrosiva roxa ainda atacava o corpo de Bailin, mas não era nada diante de sua armadura. Não havia nem mesmo uma pequena depressão formada. Este fato deixou estupefatos os gêmeos magos. Eles se entreolharam e imediatamente chegaram a um acordo. Corre! Os magos que podiam se defender contra um ataque conjunto deles eram muito mais poderosos do que podiam controlar. Eles não queriam ser expulsos tão facilmente. Você! Bailin estava prestes a explodir e saltou para frente com raiva. Craque! Poços se formaram sob os pés de Bailin quando seu salto o colocou na frente dos gêmeos em um instante. Morrer! Bailin levantou sua lâmina cruzada. A força de Bailin já estava no pico do rank 1 Magie, aproximando-se do limite do rank 2. Uma vez que ele se decidiu, foi fácil matar meros magis semi-convertidos como eles. Filhote! A lâmina cruzada atravessou o pescoço de um magus, então uma luz saiu de seu corpo. Seu corpo foi coberto por uma coluna de luz leitosa e desapareceu imediatamente. Você vai junto com ele. Bailin não teve pena deles desta vez e enfiou sua lâmina cruzada no coração do outro. Pene. Este também desapareceu nas luzes brancas. Depois de matar os irmãos gêmeos, Bailin tirou um amuleto leitoso do bolso. Bep. Depois de um flash, o número neste amuleto mudou de 1 para 3. Bailin olhou para isso atordoado, um sorriso irônico nos lábios. Fora do plano secreto, no meio da arena, uma coluna de luz explodiu, uma figura indistinta dentro dela. Rápido. Medicamento. O anfitrião encomendou com experiência. Vários magos vestidos com mantos leitosos com o símbolo de uma cobra e uma cruz correram ao redor. Depois que a luz se dissipou, o magus que foi eliminado apareceu primeiro, com o rosto pálido e o ferimento no pescoço sangrando. Vou parar de sangrar primeiro, prepare o feitiço da vida. A equipe médica consistia em magos curadores, vários dos quais emitiam flutuações de energia no pico do nível 1. Uma luz leitosa o banhou, o magus ferido foi curado e a ferida em seu pescoço desapareceu. Um segundo depois, seu irmão mais novo também foi enviado e a equipe médica cuidou dele. Também, na plataforma, o que aconteceu agora foi visto por Lelin, mas ele teve um impulso de cobrir os olhos. Muito adaptável, mas ainda estúpido. Parece que os anos de exílio e aventura não lhe ensinaram nada. Felizmente, não contei a ninguém que ensinei a ele. Que vergonha. Olhar. Ailon e Kalos se encontraram. As estrelas da competição se encontram. Deve ser um bom show. Alguns magos sorriram, alegremente. 375, juntando-se Leilin voltou sua atenção para outra tela. No céu acima de uma floresta verdejante, Longbottom, disfarçado de Carlo de túnica verde, encontrou Ailon. Esses dois azarões favoritos tinham uma grande possibilidade de obter a vitória. Isso imediatamente chamou a atenção. Muitos competidores já haviam sido eliminados em um curto período de tempo. Com menos participantes restantes, as telas restantes aumentaram de tamanho. Dentro do plano secreto. Carlo de túnica verde. Ailon olhou para o estranho jovem à sua frente. A princípio, eu queria pular o trabalho de derrotar vocês um por um e decidi esperar para fazer um movimento e colher um grande número de pontos de uma vez, mas esqueça. Vou abrir uma exceção para você entender seu ponto imediatamente. Longbottom olhou para Ailon à sua frente, com um sorriso sinistro no rosto. Agora que estava se aproximando do gol, não precisava se disfarçar com tanto cuidado. A identidade de seu oponente como um gênio fez Longbottom, que havia nascido um plebeu, sentir uma sensação de repulsa. Você parece me odiar. As sobrancelhas de Ailon franziram. Está tudo bem, qualquer um que obstruir meu caminho, morrerá de qualquer maneira. Gege, quem você pensa que é? Longbottom riu estranhamente e soltou parte das amarras nele. Resfriado. Poderoso.
Uma onda furiosa de força espiritual varreu como um furacão. Pico nível 1. A expressão de Ailon, que sempre foi fria como gelo, foi imediatamente quebrada. A explosão de Longbottom também causou um frenesi fora do plano. Pico classificação 1. Lembro que o Calo de túnica verde tem apenas 45 anos, certo? Um juiz usando óculos de leitura perguntou a um magus atrás dele, Fano, quando você atingiu o nível em que está? O magus chamado Fano era um velhote de barba branca. Ele parecia envergonhado ao falar, seu subordinado está envergonhado. Depois de treinar duro no trono de gelo por 70 anos, cheguei a este reino aos 115 anos de idade. Se ele estudou sozinho, esse Carlo realmente é um gênio. Este juiz ergueu os óculos, faça verificações sobre ele. Se não houver nada de errado, podemos considerar convencê-lo a entrar em nossa guilda. Lelin, que também estava no painel de juízes, viu que muitos dos outros juízes haviam enviado a mesma ordem e não pôde deixar de rir por dentro. Se isso foi há alguns dias, eles poderiam descobrir sobre Longbottom, mas agora, no momento em que eles tivessem executado suas verificações, Longbottom já poderia ter alcançado seu objetivo. De que adiantaria se eles descobrissem? Você já está no auge do nível 1. Ailon deixou escapar, incapaz de manter sua indiferença por mais tempo. Esta é a expressão. Esta é a expressão. Longbottom riu alto. Quero que as pessoas que me desprezam percebam o quanto estão erradas. Ele riu loucamente, ficando vermelho como se estivesse doente. Você é louco? A voz de Ailon tornou-se fria e um grande número de lâminas de luz branco-prateadas apareceu de suas vestes, girando a informação. Vai. Ailon apontou para Longbottom, e as muitas lâminas de luz formaram uma malha densa e tentaram puxar Longbottom para dentro. Enquanto isso, ele se transformou em uma sombra negra e desapareceu no céu. Você se superestima. Longbottom bufou friamente, uma camada de névoa verde surgindo. TSS TSS. Um grande número de lâminas de luz branco-prateadas entraram na névoa e imediatamente produziram sons de corrosão, dissipando-se um por um. Venha o que? A mão direita de Longbottom tornou-se uma imagem fantasma e estendeu-se profundamente no ar. Em seguida, uma sombra negra foi puxada do espaço ao redor. A expressão de Ailon era de descrença. Isso é impossível. Esta técnica de ocultação é a técnica especial do meu mestre. Como poderia? Aquela forte aura de vida em você te traiu. Longbottom explicou, sua expressão mostrando seu desdém. Enquanto isso, Ailon ficou mole, como se isso fosse um grande golpe para ele. Garoto, você tem muita sorte. Se tivéssemos nos conhecido antes, você teria se transformado em um cadáver há muito tempo, mas agora... Longbottom interrompeu suas intenções de usar absorção de vida e transformá-lo em um cadáver seco. Isso ainda estava dentro do plano secreto e ele estava sendo monitorado pelos magos do lado de fora. Se ele escondesse sua verdadeira força, poderia passar por ser excepcionalmente talentoso ou ter ganho alguma herança. Fosse o que fosse, Twilight Zone era enorme e não era surpresa ter alguns encontros fortuitos. No entanto, a absorção de vida era uma técnica de meditação dos elfos negros. Se fosse exposto, a competição seria interrompida e ele enfrentaria vários magos de nível 2 que combinariam seus esforços para matá-lo. Mas eu realmente não quero apenas deixar você escapar. Ao levantar Ailon, um sorriso apareceu nos lábios de Longbottom. Esse sorriso foi o suficiente para o cabelo de Ailon se levantar, e ele imediatamente pensou em usar o padrão de feitiço para escapar. No entanto, já era tarde. Uma espada de luz verde rasgou a testa de Ailon e, com a força corrosiva invadindo, ele só podia gritar miseravelmente. Ah! Em meio aos gritos dolorosos, o corpo de Ailon foi amarrado em pilares de luz e transportado para fora. Longbottom pegou seu próprio amuleto e viu o número subir rapidamente para 30, e revelou uma expressão satisfeita. Depois de fechar os olhos por um curto período, ele começou a se apressar em direção a outro local. Tudo. Fora do plano secreto, o corpo de Ailon caiu no chão. Grandes quantidades de sangue negro saindo de seus orifícios. Sua mente foi danificada. Rápido, traga o mestre Dojek aqui. O magus curador que se aproximou deu uma olhada e rapidamente balançou a cabeça. Um momento depois, Dojek narrou algo para Lelin e os outros membros do comitê na área de julgamento. Seu mar de consciência foi destruído? Não há cura. Sim, o mar da consciência de Ailon foi completamente destruído por uma força espiritual corrosiva.
Não há como restaurá-lo. No máximo, só posso salvar a vida dele. Daqui em diante, ele só pode viver como um plebeu. A expressão de Dojek era sombria. Ailon realmente era um gênio, mas ele não percebeu que não importa o quão incrível seja o gênio, eles podem cair antes de realmente amadurecerem. No entanto, sua longa vida lhe permitiu experimentar muito e, com um suspiro, ele partiu. Lei Lin e os membros do comitê tiveram uma breve conversa sobre o assunto, antes de jogarem o assunto para o fundo de suas mentes. A competição final trazia risco de morte. Apenas aleijar um magus não era muito. O que eles estavam mais interessados eram os métodos que Longbottom havia usado para ferir gravemente Ailon antes de ser transportado. Parece ser um feitiço de combinação. Ao transmitir instantaneamente grandes quantidades de partículas de energia para destruir a composição do mar da consciência. Houve um brilho nos olhos de Lei Lin. Ele sentiu que depois que um grande número de gênios caiu nesta competição, a força do destino envolvendo a área tornou-se mais rica ao extremo. O caudaloso rio do destino era como um depósito gigante de pólvora. Com apenas uma pequena faísca, explodiria violentamente. Eu não esperava que os três se encontrassem. Hora de um bom show. Logo depois, Lei Lin percebeu outra coisa e mudou seu foco para uma tela em um canto. Baseado no Guia do Destino. 3 vozes soaram em uníssono, com vozes masculinas e femininas. Aaron, Vinas e Ernest, que estavam todos treinando na chama sagrada, os gênios que Lei Lin havia criado, finalmente se reuniram. Se alguém estivesse focado nesses 3 magos, eles perceberiam que depois de entrar no plano secreto, eles não lutaram com nenhuma magia e, em vez disso, estavam correndo para a frente. Assim que eles estavam prestes a encontrar inimigos, eles podiam prever e evitá-los. Portanto, os 3 de alguma forma passaram pela metade do plano secreto e se encontraram em um canto das planícies. É a primeira vez que nos encontramos na vida real. Eu vou me apresentar. Meu nome é Ernest. Havia um sorriso no rosto de Ernest. Seu olhar passou por Vinas e Aaron, e permaneceu no anel de Aaron e no colar multicolorido de Vinas por um longo tempo. Aaron. Vinas. Você vai se arrepender de tudo o que fez? Aaron perguntou, de pé com Vinas. Embora estivessem competindo entre si, ele e Vinas estavam do lado dos humanos e não tinham bons sentimentos em relação a Ernest do acampamento dos Elfos Negros. Estou acostumado a ver as questões de um ponto de vista diferente. Ernest riu, obviamente não querendo dizer mais nada. Afinal, havia um grande grupo de magos assistindo. Como ele poderia se expor? Então morra. Apenas um momento antes, eles conversavam bem e, no momento seguinte, Aaron imediatamente se tornou hostil e atacou. Um punho de lâmina cruzada de prata apareceu em suas mãos e tinha apenas um terço do tamanho de uma lâmina cruzada regular. Ele havia perdido a lâmina e a ponta da espada, mas uma forte flutuação de energia explodiu dela. Um raio de luz riscou o ar, provocando inúmeras ondulações e direcionado a Ernest. Ernest parecia ter previsto isso e se esquivou, parecendo encantado com o punho da espada nas mãos de Aaron. Então você forjou também. Não precisarei mais esconder nada. Uma longa ponta de espada branca e prateada apareceu na frente de Ernest. A nitidez que emanava estava ainda acima do ataque de Aaron. Vai. Ernest apontou para Aaron, e grandes quantidades de luz prateada saíram da ponta da lâmina. Ondulações informes colidiram com a luz prateada e rapidamente se dispersaram, como se nada tivesse acontecido. No entanto, a grama ao redor havia se tornado muito mais curta, cortada suavemente como se tivesse sido cortada naquele momento por alguma luz. É isso. Todos os planos tortuosos são inúteis para nós. Tudo o que podemos contar é apenas força para lutar. Ernest gritou, a ponta de sua espada voando em suas mãos e lançando grandes quantidades de luz. Vendo isso, Vinas suspirou e recuperou uma lâmina de espada branca prateada atrás de suas costas e cingiu Ernest com Aaron. Os magos do lado de fora de repente fizeram sons de espanto. Esses 3 artefatos mágicos de grau médio atingiram o pico. Além disso, porque parece que o punho da espada, a lâmina da espada e a ponta da espada podem ser combinados para criar um artefato mágico com mais poder. 376. Um choque do destino. Esses 3 são definitivamente artefatos de alto nível, na medida em que podem ser combinados para fazer uma arma mágica. O magus de rank 2 sentado ao lado de Lei Lin adivinhou. Eu também acho. Lei Lin sorriu e acenou com a cabeça, seu olhar esquentando secretamente.
No centro do território secreto, 3 silhuetas colidiram continuamente ferozmente, e o brilho brilhante emitido pelos artefatos mágicos em suas mãos destruiu o prado ao redor deles até que ficasse irreconhecível. Matar. Aaron e Vinas se entreolharam e exerceram sua força espiritual ao extremo para que a espada de prata voasse em direção a Ernis. Corrente de batalha. Naquele momento, uma expressão diferente passou pelo rosto de Ernis e uma corrente preta coberta de runas pretas voou de seu peito, cobrindo Aaron e Vinas. Você realmente pensou que eu era tão tolo, hein? Uma pessoa contra vocês dois? Ao ver a corrente, Ernis finalmente tinha um sorriso no rosto, indicando que havia conseguido o que desejava. Esta é a arma secreta da Guilda Ailin. Ele pode ligar 2 magias semi-elementais por pelo menos 10 segundos. Eu nunca pensei que este Magus estaria de posse dela. Os outros definitivamente perderão. Alguns dos magos fora do território secreto poderiam reconhecer este objeto maligno. Mas logo depois, eles ficaram boquiabertos. Eles apenas viram Vinas sorrir com indiferença. Outro Vinas apareceu do centro de seu corpo, e outro Vinas, com uma aura severa e firme, avançou em direção a Aaron. Entre os raios de luz bruxuleantes, Aaron, que antes estava preso por correntes de ferro, agora flutuava no ar, e o Vinas doppelganger o substituiu. Rápido. Agora. Disseram os 2 Vinazes. As correntes de ferro que apertavam constantemente faziam as runas defensivas no corpo de Vinas quebrarem uma após a outra. Sósia. Usando um doppelganger para se livrar das amarras das correntes. Isso é realmente muito digno de estudo. Um magus disse enquanto acariciava sua barba branca. Aaron, que viu Vinas vomitando sangue, ficou de alguma forma enfurecido e avançou em direção a Ernis. Era óbvio que Ernis, que estava tentando conter as amarras das correntes, havia usado uma grande quantidade de sua força espiritual e poder mágico e, portanto, não estava preparado para lidar com o ataque repentino de Aaron. Os olhos de Aaron ficaram vermelhos. Sacando a ponta afiada de sua espada, ele segurou o cabo da espada e perfurou o peito de Ernis. Mas Ernis não convocou nenhum feitiço de fuga e apenas tinha uma expressão estranha no rosto, como se estivesse chorando e rindo ao mesmo tempo. O que aconteceu? Há algo de errado com o feitiço. Extraia-o. Um magus ordenou imediatamente. Mas a luz branca característica ainda não havia aparecido. Suspiro. Ernis tossiu uma enorme quantidade de sangue. Você venceu. Ernis disse enquanto lutava. O que? Por que você não está fugindo? Aaron perguntou. Ele achou tudo isso extremamente difícil de acreditar. TSK. Por que eu tenho que escapar? A expressão facial de Ernis mudou, como se ele tivesse se transformado em uma pessoa completamente diferente. Não. Não me mate. Logo depois, uma expressão terrível sombreou o rosto de Ernis, mas após a enorme perda de sangue, a expressão gradualmente desapareceu. E tudo acabou voltando ao seu estado original. Você precisa ter cuidado com a mão negra atrás. Meu irmão, eu vi. Ernis estremeceu e deu a longa espada de 2 gumes e a caneta de caligrafia para Aaron. Seus olhos de repente ficaram brancos e sem terminar sua última profecia, ele perdeu a aura de sua vida. Penny. Ernis caiu no chão. Caixa. Aaron sentiu uma energia misteriosa emergir do corpo de Ernis e entrar no seu quando Ernis morreu. A chama sagrada rodou rapidamente, como se estivesse absorvendo algo desconhecido de seu corpo. Logo depois, ele rompeu os elementos semi-convertidos e finalmente alcançou a posição de magus de nível 1 de pico. Mas ele não estava nada feliz. Vamos, disse Aaron, enquanto ajudava a erguer Vinas, que estava gravemente ferido e desapareceu entre os feixes de luz branca e leitosa. Os eventos do dia foram completamente confusos para ele, tanto que ele não tinha mais nenhum interesse no confronto final entre Bailin e Longbottom. Fora do território secreto, Leilin tocou o queixo enquanto ponderava profundamente. Os sintomas esquizofrênicos estão ficando mais graves. Sinais de benevolência, crueldade, fraqueza e outras personalidades, juntamente com intensas tendências suicidas, estão sendo exibidos. Essa experiência é um fracasso. Mesmo se alguém estiver vivo, não adianta. Ele parecia arrependido quando tais pensamentos passaram por sua cabeça. Logo depois, ele virou para a última tela e disse, que comece o primeiro confronto predestinado. No centro do plano secreto, a maioria dos magos já havia sido eliminada. Os únicos 2 que sobreviveram foram Bailin e Longbottom,
que, combinados, tinham mais de 40 feridas em seu corpo. Além disso, essas duas pessoas foram gradualmente se aproximando uma da outra, prestes a convergir. Se nenhum contratempo acontecer, o campeão surgirá de um desses dois magos. Vamos esperar e ver. O apresentador declarou com entusiasmo enquanto as telas no local se fundiam constantemente e, finalmente, as duas últimas telas enormes foram divididas, respectivamente, no lado de Bailin e Longbottom. As duas telas se fundiram, enquanto os dois magos se aproximavam um do outro. Eles formariam uma única tela grande. Finalmente nos encontramos de novo. A forte armadura de Bailin tinha 13 globos, oculares com ciclones de formato estranho, como se estivessem absorvendo algo do ambiente. Você pode me impedir? Longbottom, disfarçado como Carlo de Manto Verde, zombou. Aconteça o que acontecer, devo derrotá-lo hoje. Bailin disse firmemente com confiança enquanto apontava sua besta para Longbottom. TSK. Quer saber, Bailin? Quanto mais te vejo, mais irritado fico, desde que te vi em Potterton. Nesse momento, Longbottom disse a Bailin, porque Leilin escolheu você da vez anterior, e não eu. O que você tem que é muito melhor do que eu. Então você ainda se importa com isso? A expressão de Bailin escureceu ao ouvir tudo isso. Os outros magos fora das telas olharam duvidosos para os dois magos se acomodarem sem produzir nenhuma onda de energia. Então esses dois magos se conheciam de antemão? Questionaram alguns magos enquanto trocavam olhares duvidosos. Chiu. E neste momento, os dois magos no meio da tela começaram a se mover. Partículas de energia saíram de seus corpos como um vendaval, produzindo uma pressão imensa e fazendo com que o fluxo de ar ao redor deles se invertesse. Era uma visão incomum ver dois magos de nível 1 competindo entre si além da imaginação. Leilin, que compreendia e conhecia esses dois magos, naturalmente sabia que o que eles mostravam ao público agora está longe de seus verdadeiros poderes. Bang! Bang! A silhueta verde e vermelha continuou batendo uma contra a outra no ar tanto que o ar ao redor deles foi comprimido e explodiu. Eu nunca pensei que você também pudesse entrar no rank 2 Realm. Longbottom disse a Bailin, no meio da intensa batalha. Os magos do lado de fora não notaram nada de estranho com o primeiro confronto de Bailin e Longbottom entre as telas. Embora as ondas de energia estivessem apenas no pico do nível 1, apenas Bailin e Longbottom, que se conheciam muito bem, podiam dizer as capacidades aterrorizantes um do outro. Além disso, eles foram capazes de controlar essas habilidades sem o menor derramamento e mantiveram a fachada de nível 1. Com essa quantidade de força, seria uma boa exibição mesmo para um magus de nível 2. Desista agora, Longbottom. Bailin disse enquanto sua força de vontade diminuía um pouco. Originalmente, Longbottom não era alguém com grandes aspirações e ideais. Além disso, até mesmo para enfrentar cara a cara com um amigo que ele conhecia desde jovem, ele simplesmente não tinha forças para isso. Desistir? Eu vou desistir agora. Com uma frente feroz, enormes gotas de líquido corrosivo verde começaram a se formar na parte inferior do corpo de Longbottom, formando um redemoinho. Redemoinho da morte. Zila. Mas isso foi só o começo. Longbottom abriu um pergaminho ao ver fortes partículas de energia sendo emitidas, fazendo com que o redemoinho aumentasse de tamanho. Isso provocou a radiação de uma aura perigosa, fazendo com que alguns magos de nível 2 franzissem a testa e se dispersassem pelos lados do redemoinho. É o pergaminho de um feitiço de nível 2. Gritaram alguns dos magos, parados do lado de fora do campo de batalha. Esse tipo de coisa era tão raro de se ver. Mesmo que um magus de nível 2 criasse tais coisas, muito tempo e esforço seriam desperdiçados e o sucesso nem mesmo seria garantido. Assim, raramente é visto no mercado. Quem diria que algo tão precioso estaria nas mãos de Carlo? Além disso, valeu a pena desperdiçar uma coisa tão preciosa durante esta competição? Para usar um pergaminho de magus de nível 2 para proteção agora, é porque ele tem que recorrer a usar toda a sua força em uma fração de segundo. Leilin disse fora do campo de batalha enquanto ria levemente. Se nada acontecer, o campeão obviamente será nosso Carlo das regiões ocidentais. Exclamou o magus de nível 2 que havia falado com Leilin anteriormente, enquanto acariciava a barba com uma pitada de orgulho no rosto. Não exatamente. Leilin balançou a cabeça. Bailin era uma criança destinada e não perderia tão facilmente. E agora então? Quer apostar comigo?
O Magus de nível 2 das regiões ocidentais disse imediatamente. Ele estava intimamente muito preocupado ao se lembrar de como havia sido derrotado anteriormente pelo feitiço do escorpião de fogo. Não há necessidade. Não tenho nada de bom para apostar contra você, senhor. Lei Lin disse enquanto forçava um sorriso e balançava a cabeça. Não se preocupe, não vamos apostar com dinheiro. Apenas uma simples aposta do resultado, disse o Magus de nível 2 da região oeste. Lei Lin assentiu. Ele sabia que esses magos de nível 2 já atingiram seus limites do que poderiam alcançar no caminho para se tornar um Magus. Assim, concentraram todas as suas energias em outras áreas, como nos jovens talentos. Este Magus de nível 2 da região oeste já havia conquistado ele. Se Lei Lin não ganhasse desta vez, temia o desconforto que permaneceria em seu coração por alguns anos. O enorme e brutal redemoinho continuou se expandindo, como um monstro, e alarga a boca e imediatamente engolfou Bai Lin. Ao ver essa cena, Longbottom sorriu. Morrer. Longbottom de repente carregou para o meio do redemoinho e saiu segurando um cabo de espada verde. Rumble. Os 13 olhos na armadura de Bai Lin começaram a encarar e no meio da pupila, numerosas runas de textura fina dispararam, espiralando ao redor do corpo de Bai Lin e formando um padrão estranho. As runas na armadura começaram a evoluir e irradiavam raios deslumbrantes de brilho. O redemoinho da morte emitiu enormes ondulações de corrosão, atingindo a armadura. No entanto, não causou nenhum dano. Pai. Bai Lin rugiu e todo o redemoinho surpreendentemente se partiu. Longbottom não estava preparado para o golpe de espada apontado para ele. 377. O desvendamento da conspiração. Ondulação de corrosão. Uma ondulação circular verde apareceu imediatamente diante de Longbottom e balançou continuamente, como se estivesse tentando empurrar Bai Lin para fora. No entanto, o rosto de Bai Lin permaneceu composto e, de sua lâmina, surgiram grandes quantidades de fantasmas, oculares verticais. Bilbo Sting armadura e espada. A espada com o fantasma do olho vertical emitiu raios de chamas e evaporou todas as ondulações verdes. Com força indomável, atingiu diretamente o peito direito de Longbottom. O sangue escorria pelo canto da boca de Longbottom e uma longa ferida se abriu em seu peito. Ele voou pelos ares, e pousou no chão, deixando um longo rastro de sangue. Brum! As muitas camadas de solo atrás dele se acumularam em uma pequena montanha e finalmente compensaram a inércia no corpo de Longbottom, o que o impediu de parar. Você perdeu. Bai Lin pousou calmamente na frente de Longbottom, suas emoções complexas. Não havia sinal visível de alegria ou vitória em sua expressão. Eu perdi. Imediatamente, o rosto de Longbottom registrou sua derrota. Tosse. Ele tossiu violentamente um bocado de sangue fresco. Irmão Bai Lin, tenho algumas coisas sobre minha irmã que gostaria de falar com você. E a sua irmã? Tendo ouvido o endereço familiar de Longbottom, o coração de Bai Lin se suavizou. Além disso, a irmã de Longbottom foi seu primeiro amor. Bai Lin não pôde deixar de abaixar o corpo. Minha irmã, ela. A voz de Longbottom tornou-se gradualmente mais suave, o que fez com que Bai Lin se aproximasse dele. Ela quer que você morra. Depois de ver aquela situação, uma sugestão de um sorriso maníaco brilhou no rosto de Longbottom, e um cristal em suas mãos foi lançado como um raio. Não é bom. Os olhos de Bai Lin se arregalaram e ele voou incessantemente para trás, sua armadura Bilbo Sting continuamente, adicionando camadas de defesa. Mas era tarde demais. Um raio cinza de relâmpago detonou na frente do peito de Bai Lin e quebrou um talismã branco como leite. Brum! Um pilar de luz envolveu Bai Lin e o fez desaparecer do plano secreto em um instante. Batida. Bang! A figura de Bai Lin apareceu no local da competição, seu rosto ainda registrando choque e tristeza. Ele olhou para a área carbonizada acima do peito e permaneceu em silêncio. Mesmo que as táticas não fossem totalmente legítimas, pelo menos eu venci. O Magus do Oeste, que havia apostado contra Lei Lin, imediatamente riu alto. Isso mesmo. Você ganhou. Os magos não eram cavaleiros e não precisavam obedecer a um código de honra. Embora as táticas de Longbottom fossem exageradas e ele usasse tudo o que pudesse para obter sucesso, ele era sem dúvida o campeão. Lei Lin naturalmente teve que reconhecer esse ponto. O mais importante é que não havia nada apostado nisso. Conceder a derrota não era nada demais.
A atitude de Lei Lin realmente fez com que esses magos se sentissem envergonhados. Na verdade, o Magus que você pensou muito era forte também. Ele não apenas atingiu o nível de Magus de nível 1 de pico, mas também está trilhando o antigo caminho do Bilboster. Se eu estiver certo, sua armadura foi herdada de pelo menos um antigo Bilboster de nível 2. Se fôssemos comparar suas verdadeiras forças, ele ainda superaria Carlen. Lei Lin assentiu externamente, mas não concordou com a afirmação. Embora Bailin fosse forte, Longbottom não era uma pessoa para ser provocada. Um filho do destino como Bailin, sua mais terrível técnica de meditação élfica negra e outras cartas secretas não foram reveladas. Claro, os dois se reprimiram por causa dos magos que estavam assistindo, e o próprio Bailin havia escondido seu trunfo, o Underground Winterspider Emperor. Se os dois tivessem lutado sem considerar as consequências, ambas as partes teriam chances iguais de vitória. A essa altura, Longbottom havia acabado com os poucos magos restantes no plano secreto, dominando seus oponentes, e o anfitrião anunciou em voz alta: o campeão já emergiu. Ele é o Carlo de túnica verde do oeste. Vamos torcer por ele. Carlo. 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 Os magos presentes instantaneamente soltaram gritos de felicidade e deram as boas-vindas a Longbottom. O que devemos fazer? Devemos revelar abertamente sua identidade em público. Aron se comunicou secretamente com Bailin. Não. De jeito nenhum. Ele me ameaçou antes. Se o fizermos, ele imediatamente iniciará sua conspiração e trará grandes quantidades de baixas para os magos presentes. Antes de entendermos claramente o que ele está planejando, seria melhor não fazer isso. Bailin hesitou e parecia indeciso. Independentemente de como eles estavam se comunicando, secretamente, o processo da competição avançava pouco a pouco. Agora, podemos convidar nosso campeão e os outros 30 reis magos ao palco, para que nossos 9 jurados mais ilustres e de alto escalão entreguem os prêmios. Junto com a voz e os aplausos do anfitrião, um palco decorado com ouro e prata, deslumbrado com inúmeros raios, começou a subir lentamente do meio do local. Além de Bailin, Longbottom e alguns outros magos que tinham outras intenções, os 30 magos que obtiveram uma pontuação alta o suficiente subiram ao palco emocionados. Para eles, esse era o caminho para a fama, o glorioso caminho para o sucesso. Vamos lá. Eles estão realmente fazendo com que apresentemos prêmios a eles. Que incômodo, eles não poderiam simplesmente ter repassado os prêmios. Um magos de nível 2 do Oeste reclamou com Lei Lin. Na verdade, este é o estágio importante em que os magos iniciantes obtêm crédito devido às suas ambições. Mesmo que seja apenas uma cerimônia, ainda tem que ser feito. Lei Lin sorriu e se levantou, e foi para o palco de ouro junto com os outros magos de nível 2. Eu, Victory, magos de nível 2 e líder da guilda da Glorious Sword, anuncio solenemente que este magus do Oeste é o campeão da competição de talentos de jovens gênios desta temporada. O magus de nível 2 no meio anunciou, ao mesmo tempo colocando em Longbottom uma coroa de ouro incrustada de pedras preciosas. Carlo. 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 Muitos magos estavam torcendo, e os aplausos foram superados por outros aplausos. Além de obter a recompensa anteriormente, Carlo, você tem a oportunidade de escolher uma guilda para entrar. Qual é a sua escolha? Victory tinha grandes esperanças em Carlo e, portanto, em sua voz havia um tom de excitação e pressão, bem como sentimentos de sedução. Minha escolha é obviamente. Longbottom hesitou deliberadamente um pouco e então disse: obviamente são os elfos negros, seus idiotas. O que? As mandíbulas de numerosos magos se abriram. Todos pensaram que tinham ouvido errado. Não é bom, fomos enganados por ele. Do outro lado, o rosto de Bailin mudou imediatamente. A armadura em seu corpo mais uma vez veio à tona. Ele queria correr, mas, infelizmente, já era tarde demais. Membrana de lama. Uma camada de filme invisível cor de argila emergiu do corpo de Longbottom, com 9 raios de luz disparando de seu corpo, atirando diretamente nos 9 juízes magia de nível 2 no palco que não tiveram tempo de se esquivar do ataque. Caixa. Caixa. Uma camada de gelo azul profundo imediatamente se espalhou em seu corpo e fez com que todos os 9 magos congelassem em esculturas de gelo. Nas esculturas de gelo, os numerosos magos de nível 2 tinham expressões realistas de raiva ou medo. Essa mudança repentina chocou todos os magos presentes no local. Longbottom. O que você está fazendo?
Liberte Mestre Lelin agora. Bailin reprimiu a raiva interior, tendo visto a escultura de gelo do já congelado Lelin. Ele originalmente queria desfazer sua pretensão aqui e dar ao Mestre Lelin uma grande surpresa. Além disso, do fundo do coração de Bailin, ele respeitava Lelin e o tratava como um professor. Tendo visto as ações de Longbottom, ele instantaneamente sentiu raiva. Carlo. O que você está fazendo? O rosto do anfitrião no palco tornou-se instantaneamente mais solene. Um raio de uma onda de energia de nível 1 de pico implodiu de seu corpo. Estrondo. Estrondo. 2 raios de feitiços atacaram a superfície de uma escultura de gelo, mas era totalmente inútil e não podiam deixar vestígios na superfície cristalina da escultura de gelo. Não adianta, as matriarcas dos elfos negros usaram 1000 anos para extrair essa essência do abismo frio. Mesmo os magos de nível 2 não podem ser capazes de superá-lo. A voz de Longbottom era lenta. Quanto a Lelin, eu queria matá-lo por tanto tempo. E agora, ele está finalmente em minhas mãos. Você acha que eu deixaria essa oportunidade passar facilmente? Atualmente, Longbottom removeu todas as restrições e riu histericamente. Brum! Um raio de luz brilhou. Longbottom removeu o feitiço de alteração da pele de seu corpo e recuperou sua aparência original. Ao mesmo tempo, uma energia forte e enorme foi liberada de seu corpo como as ondas do oceano. E esse corvo barulhento, já aguentei você o suficiente. Longbottom ergueu as mãos e uma força espiritual prateada escura explodiu. O corpo do hospedeiro, sem ter tempo de reagir, explodiu em uma chuva de carne. Os magos que estavam no palco recuaram imediatamente, com um deles gritando, força espiritual solidificada. Mago de nível 2. Este é o líder do exército revolucionário, Longbottom. Eu vi o rosto dele em uma foto uma vez. Já é tarde demais. Ataque! Longbottom gritou. Swish! Swish! Inúmeras sombras apareceram por todo o local da competição, todas destruindo pergaminhos mágicos. Nuvens escuras envolveram instantaneamente a área, e um grande número de minúsculas aranhas foi tirado para fora das nuvens escuras. As aranhas cuspiam fios continuamente, prendendo toda a área em um curto período. À distância, o local da competição, envolto por uma parede de seda branca, parecia um casulo gigante. O rosto de Bailin escureceu e a aura em seu corpo explodiu. Ele tratou Longbottom como um rival. Portanto, seu alvo não eram apenas os 9 juízes, mas também todos os magos neste site de competição. Ele ficou secretamente chocado. Cerca de 20% dos magos de elite de Twilight Zone estavam presentes no local, e se todos morressem aqui, seria um golpe terrível para os humanos. Matar. Neste momento, os homens vestidos de preto escondidos no meio da multidão imediatamente agiram, e muito mais aranhas abriram caminho através dos casulos, cercando e atacando os magos humanos. Grandes quantidades de seda entrelaçadas em uma formação, enfraquecendo os magi humanos enquanto canalizam a força para seus oponentes. Imediatamente, luzes piscaram e explosões ocorreram em todos os lugares. A obstrução tornou impossível para os magos humanos escaparem. Alguns magos, com os olhos vermelhos, lançaram feitiços em todas as direções, aumentando ainda mais o caos. 378. Canalização da força vital. Estas não são apenas as pessoas do exército revolucionário. Bailin olhou para os muitos magos vestidos de preto e sua expressão escureceu. É claro. Neste momento, Longbottom não teve mais escrúpulos. As matriarcas dos elfos negros já se infiltraram nesta área. Não muito tempo depois, o sangue fluirá e os elfos negros governarão o mundo subterrâneo. O rosto de Longbottom estava levemente corado. Seu lunático. Bailin rugiu e atacou Longbottom. Absorção de vida. Longbottom gritou, e uma grande imagem fantasmagórica de uma aranha apareceu atrás dele. Em comparação com as últimas vezes, a imagem se tornou ainda maior e até continha uma aura aterrorizante. Dos olhos da aranha, uma luz muito humana podia ser vista, como se agora tivesse uma inteligência própria e agora tivesse se tornado viva. Aru. Bailin assobiou por um tempo, e um fantasma dourado disparou de uma pequena fenda entre os espectadores e caiu no chão. Sua figura aumentou repentinamente de tamanho e, em um piscar de olhos, tinha 2 andares de altura. Esta era uma gigante dourada underground Winterspider. As listras em seu corpo davam uma sensação muito elegante,
E a imagem fantasma nas costas de Longbottom continuava rosnando, como se sua honra estivesse sendo desafiada. Imperador Aranha Invernal Subterrâneo. Então você é realmente o pecador responsável pelo roubo da criatura sagrada. O brilho frio nos olhos de Longbottom se expandiu e várias correntes de ar verde acinzentadas saíram de seu corpo. Ah! Ah! 2 ganidos curtos foram ouvidos. Estes pertenciam aos 2 magos oficiais que infelizmente foram atingidos pelas correntes de ar perdidas. No momento em que tiveram contato com o ar verde acinzentado, seus corpos murcharam e se transformaram em cadáveres secos que morreram de maneira incomparavelmente lamentável. Você ousa roubar a força vital que não lhe pertence. Você será devorado por ele mais cedo ou mais tarde. A expressão de Bailin era sombria enquanto ele montava o Underground Interspider Emperor, parecendo um galante cavaleiro. Como você entenderia o quão brilhante a absorção de vida? Longbottom apenas deu uma resposta fria a Bailin. Enquanto isso, a imagem fantasma da aranha gigante avançou. Os estranhos fluxos de ar como buracos negros que sugavam avidamente a força vital dentro de Bailin. A expressão de Bailin tornou-se sombria quando ele deu um tapinha no Underground Interspider Emperor em que ele estava e colidiu com Longbottom. As partículas de energia formadas a partir do choque entre 2 magis de nível 2 criaram confusão ao enviar algumas pessoas azaradas o suficiente para serem atingidas por partículas perdidas voando. Eles ficaram gravemente feridos. Dentro do vórtice verde acinzentado, um cavaleiro montado em uma aranha dourada gigante emanava uma luz vermelha. Ele parecia um antigo príncipe matador de dragões enquanto avançava em direção ao coração do vórtice. A batalha continuou mudando de local e fez com que alguns estágios fossem completamente destruídos. Neste momento, os 9 juízes ficaram presos. Os magos de nível 2 já eram os mais poderosos em toda essa área de competição. O resultado da partida de Bailin e Longbottom pode até decidir a vida ou a morte de todos os magos aqui. Assim, mesmo lutando com o exército da Revolução e os Elfos Negros, muitos magos tentaram poupar um pouco de energia e assistir à batalha. O que mais atraiu o interesse deles foram as 9 esculturas de gelo na plataforma. Esses magos sabiam muito bem que uma pequena parte de suas chances de sobrevivência dependia de Bailin, enquanto a maior parte dependia se esses magos de nível 2 poderiam quebrar suas restrições. Mesmo Longbottom seria reduzido após sob os ataques combinados de 9 magos de nível 2. Tosse. Acordem, meus senhores. Neste momento, uma luz brilhou em um canto e um magus de cabelos grisalhos apareceu. Ele murmurou encantamentos mágicos, uma enorme bola de fogo ardente atingindo as 9 esculturas e transformando o pódio feito de ouro e prata em um mar de fogo. Este magus se desesperou ao ver as chamas logo se extinguindo sob uma camada de gelo branco. Uma densa névoa gelada permaneceu e congelou todo o pódio em gelo e neve. Enquanto isso, nem mesmo um canto das 9 esculturas de gelo derreteu. Que desperdício de energia! Este é o ar gelado do abismo e é um feitiço de nível 2 que pode ser sustentado por um longo tempo. Longbottom assistiu e começou a rir friamente. Sem esperar por suas ordens, alguns guardas especiais elfos negros e mantos negros avançaram e começaram a batalhar com o magus em mantos cinzas. Não muito tempo depois, uma adaga afiada perfurou seu peito. Depois de ver isso, os muitos magos que tinham planos de resgatá-lo ficaram em silêncio, deixando de lado todos os pensamentos de resgatar os juízes. A maioria deles queria se separar de seus oponentes e deixar este lugar com sucesso. Neste momento, as batalhas na área tornaram-se mais brutais e intensas. Fora da área de competição, tudo ainda estava para esfriar. Tene. 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 No horizonte distante, uma linha preta apareceu de repente. Aos poucos foi fechando e as 2 pontas começaram a encolher, e parecia que a linha iria cercar toda a área de competição. Quando as sombras negras se aproximaram, pode-se ver que eles eram na verdade os cavaleiros subterrâneos de elite do Aranha Invernal. Havia um grande número de magos elfos negros, que incluíam várias matriarcas e até mesmo Anya. Feche essa área e não deixe nenhum humano escapar, Anya ordenou, e então apontou para o casulo no meio, uma voz gentil transmitida aos ouvidos de todos os cavaleiros. Lute por sua majestade. Lute por sua majestade. Os muitos cavaleiros elfos negros do Underground Interspider comemoraram e então começaram seus ataques. Prepare-se para o feitiço Join de Arte Pitfalls. Começar. Neste momento,
Luzes amarelo-acastanhadas piscaram e inúmeras depressões apareceram na frente dos cavaleiros Underground e Winterspider. Eles eram como longas trincheiras, com pontas de terra perfurando para cima e parando os cavaleiros em seu caminho. Havia alguns cavaleiros que se moveram muito rapidamente e caíram na trincheira, seus peitos, braços, coxas e até rostos perfurados como carne espetada. Aqueles que ainda não morreram continuaram uivando de dor. 3 figuras apareceram no ar, fazendo Anya franzir ligeiramente a testa. Os protetores do leste, oeste e sul chegaram. E aquele velho guardião do reino. Eu estou bem aqui. Eu não precisaria que você se preocupasse comigo. A luz verde piscou e o velho protetor apareceu diante de Anya. Embora ele parecesse fraco e não tivesse muita aura, Anya parecia como se um grande inimigo tivesse aparecido na frente dela. Eu não esperava que você, Anya, usasse a coroa dos elfos negros como um meio de entrar na zona do crepúsculo sem deixar nem mesmo os cavaleiros élficos negros saberem disso. Ele sorriu levemente enquanto a cumprimentava. A coroa dos elfos negros era um sinal da autoridade do Império dos Elfos Negros. Também era um artefato mágico e muito poderoso. Tinha uma função muito simples, que era esconder a aura de energia de um grande grupo de pessoas e suas montarias. O ponto-chave era que isso poderia virar a batalha. No entanto, toda vez que é usado, ele só pode ser usado novamente após uma espera de 50 anos, e é por isso que esse artefato mágico herdado dos elfos mágicos não pode ser usado, levianamente. Agora, a coroa élfica negra poderia finalmente exibir toda a sua força e proteger numerosos exércitos élficos negros na região central, quase acabando com todos os magos na área de competição. Exceto pelo protetor da região norte que morreu, todos os senhores protetores estão aqui. O que é isso? Você quer me impedir? Um pequeno vórtice verde apareceu acima das mãos de Anya, brilhando com uma luz misteriosa. Atraiu a atenção de todos ao olhar para o vórtice, que tinha a intenção de sugar os espíritos humanos. Proteger além da imaginação e a raça humana foi nosso voto quando assumimos o papel de protetores. Esta é uma honra pela qual vale a pena trocar nossas vidas. O rosto do guardião estava cheio de camadas de rugas e ela parecia prestes a morrer de velhice. No entanto, seus olhos ainda brilhavam com luz. Anya sentiu que, embora a força vital do guardião fosse como uma chama que se apagava, ainda emanava luz e calor que até a preocupava. O exército aliado de magos apareceu atrás desses poucos protetores e confrontou os elfos negros. O plano realmente vazou. Quem era? As sobrancelhas de Anya franziram e então se endireitaram. Seja o que for, nós, finalmente restringimos seus 9 magos de nível 2. Ainda existem muitos magos e acólitos de elite dentro da área de competição. Em outras palavras, temos uma vitória certa nesta guerra. Ataque. Sem esperar que os magos oponentes terminassem seus preparativos, Anya imediatamente ordenou que as matriarcas dos elfos negros atacassem. Com um flash de seu corpo, ela de alguma forma desapareceu do are. Quando reapareceu, estava na frente do guardião do reino. Uma palma clara trouxe consigo uma força devoradora aterradora e foi pressionada contra o peito do velho. Luz flutuante. A luz nos olhos do velho protetor ficou mais forte e ele exclamou. Numerosos minúsculos raios de luz surgiram continuamente e formaram um escudo protetor na frente dele. No momento em que a mão de Anya fez contato com o escudo, um som baixo foi produzido e o chão tremeu de repente, o espaço até começando a tremer. Velho, por quanto tempo sua força vital pode sustentá-lo? A expressão de Anya permaneceu imutável enquanto ela continuava seus ataques. Um tremendo vórtice se formou atrás dela, e qualquer magus que fosse sugado por ele, se transformava em um cadáver seco em um instante. Ativando o padrão de feitiço de combinação. As expressões dos protetores das outras 3 regiões mudaram muito, e como se tivessem se decidido. Eles se dirigiram para os céus, lançando grandes quantidades de fios verdes que se conectaram com o guardião do reino. Raios tremendos da força da luz o envolveram e, na próxima vez que ele ressurgiu, já havia se tornado um belo e ensolarado homem de meia-idade. Se não fosse, pela familiar aura espiritual sobre ele, ninguém o reconheceria. Já os outros 3 protetores começaram a envelhecer visivelmente. Bom. Anya mordeu os lábios. Ela podia ver naturalmente que os 3 magos de nível 2 estavam confiando sua força vital ao guardião. No entanto, isso significava que, depois de hoje,
Os quatro teriam toda a sua força vital consumida e perderiam suas vidas. 379. Fúria transbordando pelos céus. Todas as obstruções são inúteis. Os elfos negros governarão além da imaginação a partir de hoje. Anya murmurou, e uma sombra cinza escura se estendeu de suas costas sobre a área. Dentro do mundo cinza escuro, as plantas e animais foram drenados de suas vidas, transformando-se em cinzas em um ritmo surpreendente. Domínio murchando. Anya gritou em voz baixa, e, dentro do domínio, um círculo de luz cinza explodiu dos corpos dos cavaleiros Underground e Unterspider, permitindo que eles fossem ainda mais ousados e ferozes. Quanto aos inimigos que foram afetados pelo domínio, eles logo encontraram seus corpos envelhecendo e sua força vital desaparecendo. Um domínio falso. Anya, do começo ao fim, você sempre esteve à minha frente. O protetor que parecia um homem de meia idade suspirou e então disparou grandes quantidades de luz dourada que eram como um sol gigante. Os dois domínios colidiram um contra o outro, e o ar pareceu se estilhaçar, causando tremendas distorções espaciais e depois explodindo. No terreno, os magos usaram as trincheiras como primeira linha de defesa. No entanto, os elfos negros ainda continuavam com seus ataques. Naquele momento, a área estava repleta de cenas de guerra. Os magos gastaram toda a sua energia aqui, e não sobraram para quebrar o casulo gigante e salvar os outros. O grande casulo branco estava orgulhoso e, mesmo que a magia passasse por ele, ele permanecia ileso, exibindo sua imensa capacidade defensiva. Mesmo que houvesse riscos perdidos da batalha entre os magos de nível 3 causando algum dano, haveria várias pequenas aranhas rastejando e cuspindo fios para remendá-lo. Uma habilidade regenerativa tão poderosa fez com que os magos dentro e fora da arena sentissem desespero. Você ainda não encontrou? Vinas olhou para Aaron. Eles agora estavam de costas um para o outro. Partes da espada meteoro branca prateada flutuaram, resistindo aos ataques que os cercavam dos magos do exército revolucionário, elfos negros e incontáveis pequenas aranhas. A situação no campo de batalha era o que o lado de Longbottom pretendia que fosse, e estava progredindo de uma forma que os beneficiava. Não apenas os 9 magos de nível 2 mais fortes foram restringidos, mas muitas pessoas de seu próprio lado também se infiltraram. Sob o ataque inesperado ao qual ninguém poderia ter respondido a tempo, muitos magos morreram nos braços de seus camaradas. Além disso, dentro da área de competição, Longbottom também providenciou algo. Ainda não. Aaron sorriu ironicamente. A conspiração de Longbottom é muito complexa. Na verdade, ele se usou para chamar nossa atenção e deixou a chave da batalha no próprio campo de batalha. Ele brandiu o cabo da sua espada, e grandes quantidades de luzes brancas afiadas cortaram os fios no ar. É muito difícil identificar esses fios, que estão espalhados por toda a região. No momento em que se enrolam no corpo, eles consomem força espiritual e mágica, que é usada para complementar o funcionamento da formação do feitiço. Para quebrar essa formação de feitiço, precisamos encontrar o centro dela. Mas não consigo ver isso em minhas previsões. A expressão de Aaron era incomparavelmente sombria. Vovô Merlin, o que está acontecendo? Parece que um mago ainda mais poderoso está usando o poder do destino para esconder a parte importante. Para ser capaz de esconder-o de suas profecias, deve ser uma pessoa poderosa, pelo menos no nível 2. Eu até suspeito que poderia ser uma matriarca élfica negra do nível 3 fazendo isso pessoalmente. A voz do vovô Merlin estava séria. Então só podemos procurar um por um nos lugares onde a energia converge. A expressão de Aaron era séria. De repente, ele ergueu a espada para a direita. Uem! Lâminas de luz branca riscaram o céu, e o rosto de um elfo negro mostrou sua descrença quando ele foi cortado em 2. O cadáver gravemente danificado caiu no chão, grandes quantidades de sangue fresco e intestinos multicoloridos saindo. Caos. Aaron pensou que isso era um caos total. Muitos magos do exército revolucionário, elfos negros, bem como criaturas convocadas, todos lutaram na área gigante, e havia até alguns magos se vingando secretamente de seus rivais. Essas batalhas sangrentas fizeram com que a situação se tornasse ainda mais caótica. Bem no centro, Bailin estava montando um Underground Spider Emperor, ele Longbottom no meio do confronto final. A energia da batalha entre os dois magos de nível 2 transbordou por toda parte, e os magos ao redor automaticamente os evitaram. Não muito longe do campo de batalha, 9 esculturas de gelo se erguiam.
Apesar das ondas perdidas da batalha entre magos de nível 2, nenhum deles ficou nem um pouco ferido, criando um forte contraste entre eles e a completa desordem nos arredores. Havia até um círculo de cadáveres secos ao redor deles, e eles eram os magos da Zona do Crepúsculo que queriam abrir secretamente os Lordes de nível 2. Mesmo com uma herança antiga e um Imperador Aranha Invernal subterrâneo com força de nível 2 como seu animal de estimação mágico, você ainda não pode vencer contra mim, porque lixo sempre será lixo. Neste momento, a batalha de nível 2 estava chegando ao fim. O rosto de Longbottom estava cheio de gás preto, e a imagem fantasmagórica de uma aranha atrás dele invadiu seu corpo. Ah! Sua expressão começou a distorcer. Todas as coisas vivas se desintegram e retornam à terra. Uma grande aura fria e escura envolveu a área e ela se tornou mortalmente silenciosa, como se eles tivessem entrado no apocalipse. Longbottom de repente era como ceifador, dançando com passos precisos enquanto caminhava para a frente de Bailin. Selo. Com um golpe de palma, Bailin foi lançado voando enquanto tosse a sangue, e então ele ficou no topo da cabeça do Underground Interspider Emperor. Xixi. A aranha subterrânea do inverno Aru fez sons agudos que podiam ser de fúria ou terror. Imediatamente, depois, viu Longbottom produzir uma garrafa de metal preto com uma boca fina apontada para ela. Um sentimento de catástrofe iminente encheu seu coração naquele instante. Como você ousa deixar de apreciar a bondade da matriarca? A grande matriarca não se preocupou em lidar com você, e foi por isso que ela conseguiu que você ficasse na Terra Sagrada e fosse uma criatura sagrada. Como você ousa trair sua própria raça? Longbottom pareceu satisfeito naquele momento, especialmente quando viu a expressão urgente no rosto de Bailin enquanto cuspia mais alguns goles de sangue. Sentindo-se como se tivesse se vingado de Bailin, ele ficou especialmente emocionado. Fios de pequenas correntes rúnicas se estendiam da boca da garrafa e então cobriam o corpo do Imperador Aranha Invernal subterrâneo. Aru! Bailin gritou, apressadamente. Durante o longo tempo em que viveram aventuras juntos, ele havia considerado Aru uma companheira em quem podia confiar. Agora que estava sendo selado gradualmente, ele estava extremamente ansioso. Puh! Naquele momento, porém, ele repentinamente desmaiou e cuspiu uma enorme quantidade de sangue verde acinzentado. O poder de Longbottom cheio de perecer e murchar invadia o seu corpo estava continuamente devorando sua força vital. Nesta situação, até mesmo a armadura Bilbo Sting achou isso um problema espinhoso e sem mais tempo, não poderia dissipá-lo. Bailin só pôde observar o corpo de Alu encolher até ser sugado para dentro da garrafa de metal. Você viu aquilo? Isso é o que acontece com todos que o ajudaram antes, seja Leilin ou este Imperador Aranha Invernal subterrâneo. A voz de Longbottom era clara e fria quando ele selou a garrafa e a guardou em seu peito. Ele caminhou sem pressa para a frente de Bailin. Como é? Você não consegue se mover? Minha decadência da morte não é tão fácil de suportar. Brum. Ele deu um chute voador em Bailin, empurrando-o a dezenas de metros de distância, seu rosto se arrastando e formando uma trincheira gigante. Mesmo com a proteção da armadura, Bailin também ficou vermelho e depois empalideceu, e o que se seguiu foi o som de ossos quebrando. A armadura Bilbo Sting também produziu um gemido, indicando que não poderia suportar isso. O porquê? Bailin olhou para Longbottom, rangendo as palavras entre os dentes. Por quê? Longbottom avançou e pisou no rosto de Bailin, enfiando a cabeça no chão. Você está me perguntando por quê? Havia um sorriso sinistro no rosto de Longbottom. Por que você foi o escolhido pelo barão? Por que você foi trabalhar na Blazingames? No final, por que você foi o escolhido por Leilin? Longbottom rosnou. Então você ainda se importava com tudo isso. Bailin tossiu e foi pisado mais uma vez impiedosamente, pegando um bocado de terra. Exatamente. Eu me importava com tudo isso, mas isso não importa para mim agora. Longbottom começou a rir loucamente. O Magus Leilin que me desprezou, e você, que roubou minhas oportunidades, agora estão deitados como cachorros mortos na minha frente. Uma vez jurei que faria qualquer um que me desprezasse e me humilhasse pagar o preço, e agora vocês dois foram deixados. Deixe-me ver, devo primeiro cuidar de Leilin ou de você. Oh, certo. Ouvi dizer que você tem uma esposa, certo? Ouvi dizer que é uma patroa nascida na nobreza. Não se preocupe, vou cuidar bem dela. Você ousa.
Bailin estava tão furioso que as veias de seu rosto saltaram, mas ele foi pisoteado violentamente. O que eu faço? O filho do destino agora está fadado a perder. Aron golpeou e rechaçou o ataque de um elfo negro, mas também houve um ferimento causado por um feitiço corrosivo. A carne corroída estava em constante expansão. Nas profecias, não vejo nenhuma esperança de que ele mude a maré. Definitivamente há esperança. É o poder e dever de todo mago de além da imaginação olhar para a luz na escuridão. Os humanos de além da imaginação definitivamente sobreviverão, e a glória dos magos permanecerá eterna. Atrás dele, Vinas murmurou, e um olhar enevoado apareceu em sua expressão. O que está acontecendo? Você previu alguma coisa? Aron se assustou e sentiu a pessoa ao seu lado desmaiar. O que há de errado? Aron imediatamente se virou, e o que viu fez com que seus olhos se arregalassem. Vinas deitou-se fracamente e havia uma ponta de espada brilhando com luz prateada na frente de seu peito. Já havia perfurado onde seu coração estava. Você. Por quê? Vou tratar de você agora mesmo. Aron sentiu 2 ondas de calor fluindo abaixo de seus olhos. Não. Vinas estendeu as mãos cheias de sangue resolutamente para o Aron. Somente com a minha morte permitindo que a chama sagrada se una, além de reunir todas as partes da espada meteoro, você pode lutar contra Longbottom. Não. Deve haver uma maneira. Tem de haver outro jeito. A mão de Aron tremeu e ele começou a rugir. 380, bobagem, não seja bobo. Vinas riu fracamente quando ela estendeu a mão e acariciou o rosto de Aron. Me sacrificar, uma única pessoa, permitirá que você salve toda a Twilight Zone. O que há para hesitar? No momento, embora seus lábios tenham ficado pálidos e rachados pela perda de sangue, seu rosto permanece cheio de brilho e dói em Aron vê-la assim. Não. Você está fazendo isso por mim. Avançar para a segunda fila não garantiu que ele pudesse igualar-se a Longbottom, mas pelo menos aumentaria muito suas chances de fuga. Aron chorou, as lágrimas escorrendo incontrolavelmente por seu rosto. Vinas riu, seu tom cheio de gratificação. Destino impermanente. Estávamos destinados a ser inimigos, mas nos apaixonamos. Um pelo outro. Bang. A palma da mão de Vinas caiu apática. Pouco depois, uma forte corrente de concentração, junto com um cheiro quente e suave, foi injetada na consciência de Aron. A chama sagrada começou a girar rapidamente, fazendo com que a aura de Aron aumentasse drasticamente, e ele quebrou o gargalo de magos de nível 2. Foto. As 3 partes da Meteor Sword se reuniram, emitindo raios prateados brilhantes, e da luz, uma espada alta e fina em forma de cruz apareceu lentamente. A aura de um artefato mágico de alto nível, também muito mais próximo do nível de se tornar uma arma mágica, se espalhou de maneira poderosa. Aron rugiu quando ergueu a espada meteoro e se transformou em um longo arco enquanto avançava para o meio do campo de batalha. Qualquer mago que obstruísse o caminho, seja da zona do crepúsculo ou do Dark Elven Empire, todos desapareceram no ar sob o poder da Meteor Sword. Qual é o problema? No meio do campo de batalha, Longbottom olhou para o enorme arco que se aproximava. Com olhos ferozes, ele parou de brincar com Bailin. Uma bola de fogo, apontada diretamente para sua cabeça, o atingiu. Peu. A Meteor Sword liberou um raio de luz, direcionado com precisão ao ataque lançado por Longbottom. Uma grande e poderosa onda de energia surgiu como ondas furiosas. Embora neste momento Longbottom ainda pudesse matar Bailin, ele definitivamente sofreria grandes danos. Nível 2. As pupilas de Longbottom congelaram. Energia neste nível, além de um artefato mágico de alto nível projetado para ofensa, era uma grande ameaça para ele. Como tal, Longbottom fez uma escolha. Sem mover seu corpo, ele rapidamente se moveu para trás. Camadas de escudos protetores cinza esverdeados se formaram na frente de sua visão. Matar. No meio estava a silhueta de Aron. Neste momento, enquanto ele avançava com a poderosa espada, fios de prata de força espiritual continuaram a se condensar no arco, fazendo com que a nitidez desse artefato mágico de alto nível aumentasse exponencialmente. Bang. O escudo protetor criado por Longbottom foi rasgado como papel crocante, e a lâmina da espada até tocou os olhos de Longbottom. Você está tentando me matar. Só com você? Longbottom tinha uma expressão sinistra em seu rosto,
E a sombra de uma aranha apareceu em seu corpo, com a boca bem aberta, agarrando-se diretamente à longa espada. Foto. O som de uma leve explosão ecoou no ar, após o que a silhueta de duas pessoas voou, recuando. Longbottom acariciou seu rosto, pois abaixo de seu olho esquerdo, um fluxo de sangue escorria. Considerando que, do outro lado, o braço de Aaron produziu um ruído de esmagamento de ossos quando ele, rapidamente recuou para onde Bailin estava. Você está bem? Bailin finalmente expulsou a energia do feitiço corrosivo deixada por Longbottom dentro de si e se levantou. Apesar de não ter presenciado a cena anterior, sentiu que a expressão no rosto do amigo não estava correta. Sua armadura forte foi danificada. Usa isto. Aaron olhou para Bailin. Ele então passou a espada em forma de cruz em sua mão para Bailin. A energia que ele pode exibir em suas mãos será muito maior do que o que exibiu nas minhas. Agora não era hora para conversa fiada. Bailin imediatamente assumiu a espada meteoro, mas a imobilidade mortal nos olhos de Aaron ainda o assustava. Isso de novo. Isso de novo. Porque sempre que estou prestes a ter sucesso, sempre haverá mais obstruções surgindo. Por outro lado, Longbottom observou esta cena com uma aparência sombria. E daí? Ter mais um magus de nível 2 não muda nada. Todos vocês vão morrer aqui hoje. Longbottom rugiu. A aranha fantasma em suas costas de repente fez algo imprevisível. Ele impiedosamente alagou sua boca e mergulhou seus incisivos afiados nos ombros de Longbottom. Fios de vermelho que eram visíveis a olho nu foram extraídos do corpo de Longbottom. E a imagem da aranha em suas costas ficou mais vermelha e começou a se expandir. Embora o corpo de Longbottom continuasse a ficar magro e fraco, deixando apenas pele e ossos, que pareciam assustadores, a energia em seu corpo aumentava exponencialmente, como se não houvesse limite. Ritual de vida dos Elfos Negros. Não podemos deixá-lo completá-lo ou ele avançará para o pico do nível 2, mesmo que tenha que pagar por isso com sua vida. A voz de Aaron ficou rouca, mas ele imediatamente se transformou em um arco prateado enquanto corria para ele. Velho amigo Aru. Desta vez não hesitarei e serei benevolente. Apenas espere, eu vou te salvar. Bailin agarrou a espada meteoro com força. Esta arma corpo a corpo, quando nas mãos de um guerreiro poderoso, também emite um guincho ensurdecedor. Matar. Bailin tinha uma cara de determinação. O olho em sua armadura se abriu mais uma vez, e uma enorme aura restritiva de repente chegou ao local, apontada para Longbottom que estava no centro. Venha. Longbottom, que tinha uma figura esguia, riu loucamente e envolveu Aaron e Bailin. Bang. Após o ritual da vida, sua aura não apenas aumentou, como também parecia ter experimentado uma transformação, permitindo que ele ganhasse um grande impulso. Ele ergueu o braço direito ossudo contra a espada meteoro nas mãos de Bailin. Bang bang. Os dois entraram em contato, deixando escapar um som horrível de metal roçando em metal. A espada meteoro na mão de Bailin só podia cortar a pele da mão de Longbottom, após o que foi bloqueada pelo braço de Longbottom, que era mais forte que o aço. O rosto de Bailin estava cheio de choque. Ele cortou outra vez, mas a longa espada que perfurou o rosto de Longbottom foi interrompida por seus dentes cerrados com força. Chama sagrada. Aaron apontou para Longbottom. Uma onda de chama branca pura atada com fios de prata caiu, fazendo com que a área ao redor do corpo de Longbottom queimasse. O manto de magus de Longbottom, anéis e acessórios foram todos derretidos no fogo ardente, mas seu corpo permaneceu intacto, assim como o metal resistente. O que está acontecendo? Aproveitando essa chance, Bailin finalmente sacou a espada longa, levantando-se com Aaron, que havia recuado para um canto. O ritual da vida começou, e neste ponto sua vida não pertence a ele, pertence à nobre mãe do abismo. Simplificando, a fonte de sua vida foi transferida e seu corpo é apenas uma marionete agora. Qualquer dano que infligirmos ao corpo dele não terá nenhum efeito. O rosto de Aaron ficou sério, com uma pitada de frenesi, mas seu ritual de vida não foi concluído, então o núcleo ainda deve estar em processo de transferência. Mais tarde vou controlá-lo e marcá-lo, cuide do resto. Entendi. Bailin acenou com a cabeça como você vai. Ele não conseguiu terminar de falar antes que Aaron entrasse loucamente. Morrer. Longbottom observou Aaron avançar em sua direção, seus olhos cheios de vingança e violência. Ele abruptamente enviou um punho. O punho negro colidiu com o peito de Aaron,
deixando escapar um som nítido. Foto. O rosto de Longbottom mudou de repente e ele retraiu o punho. Nos nós dos dedos, um osso já havia sido perfurado e fios de sangue preto solidificado podiam ser vistos. O que? O que está acontecendo? Como um feitiço de perfuração de ossos comum pode derrubar minhas defesas? Houve uma grande mudança na expressão de Longbottom, e ele parecia estar pensando em recuar. Bang! 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 Mas era tarde demais. Muitos piercings de osso de prata começaram a sair do corpo de Aaron, e seus olhos ficaram brancos. Surpreendentemente, ele foi capaz de prever a rota de retirada de Longbottom. Depois de desviar de seu ataque de longo alcance, ele se agarrou a Longbottom. Vários piercings ósseos agiram como uma armadilha e perfuraram Longbottom por toda parte, mas Aaron ficou ainda pior, sangue jorrando de seu corpo. Esta é a minha versão atualizada do feitiço de perfuração de ossos. Divirta-se. O rosto de Aaron era uma mistura de loucura e alívio quando ele gritou: Vinas, estou indo. Seu lunático. Longbottom rugiu. Ele bateu nas costas de Aaron com os punhos, e os grandes tremores até fizeram o chão vibrar. Rápido. Bem ali. Aaron estava sangrando pelo nariz e pela boca. Ele usou uma lasca de força espiritual para marcar uma posição. Isso estava no padrão florido na área do abdômen da tatuagem de aranha nas costas de Longbottom. Agora estava brilhando com uma luz prateada. Matar. A expressão de Bailin era calma quando uma grande aura prateada foi liberada, formando chamas brancas prateadas. Grandes quantidades de chamas se acumularam na Meteor Sword, uma onda de energia aterrorizante se espalhando por todo o local da competição, fazendo com que os magi ao redor parassem involuntariamente o que estavam fazendo. As enormes asas atrás de Bailin se ergueram, levando-o aos céus, fazendo parecer um meteoro vermelho riscando os céus. Morrer. Nesse momento, Bailin não mostrava mais sinais de hesitação e falta de vontade. A longa espada perfurou impiedosamente a defesa da imagem da aranha, a lâmina cortando diretamente a posição marcada. A aranha, ilusória, guinchou e suas 8 patas começaram a tremer irregularmente. De repente, foi enviado desmoronando. Em seguida, transformou-se em fumaça negra e se dispersou. Ugly. Glug. A expressão de Longbottom era muito estranha. Ele parecia querer dizer algo, mas não podia. Tudo o que podia ser ouvido era um ruído gorgolejante constante feito em sua garganta. A luz em seus olhos escureceu até que eles eram preto e morto. Bang. O cadáver de Longbottom caiu no chão e lançou uma enorme mancha de poeira voando. Nós conseguimos. Bailin murmurou para si mesmo, sentindo como se tivesse perdido uma parte de si mesmo. Ele se sentia vazio, como se tivesse perdido algo muito importante para ele. Cuidado, a escuridão não acabou. Ambos os olhos de Aaron ficaram brancos e ele caiu no chão, uma poça de sangue se formando sob seu corpo.